Visão Family, passando aqui no início do vídeo, estou pra falar que eu criei um canal secundário. O link tá na descrição e nos comentários, então se inscreve lá pra dar aquela força, porque vai sair vídeo novo lá todo dia, então tá ligado, né? E claro, pra quem não tá inscrito, se inscreve nesse canal aqui também, pra gente espelhar sem cá logo. E é isso, vamos pro vídeo. Os monstros invadiram o mundo, e com isso, tudo foi pro brejo. A galera lutou até o último suspiro pra proteger o lugar que chamavam de lar. No meio dessa bagunça toda, tava o protagonista da história, Carcillion Lavandayan, que caiu no soco com os bichos com a mesma ferocidade. Passaram-se vários anos com ele, encarando monstros um atrás do outro, matando sem parar com a única espada que tinha, sem nenhum pingo de medo no coração. Aí chegou o grande dia. Ele enfrentou o irmão de outra mãe do Eren. O desgraçado era osso duro de roer. A luta foi sinistra, mas no fim Lavandayan conseguiu derrubar o cara. Só que logo depois da batalha, ele também bateu as botas. Porém, o destino não queria deixar ele descansar em paz. Enquanto a alma dele vagava num vazio sem fim, acabou encontrando um moleque humano de um planeta chamado Terra. O nome do garoto era Sayo Dojin, que já estava com um pé na cova por algum motivo que ninguém sabe. Antes de morrer, o garoto quis fazer um pedido simples pro Vandayan, que já mandou um não antes mesmo de ouvir o que o menino queria. Afinal, o cara só queria morrer em paz. Já tinha perdido o país pros monstros, perdido quem amava, e no fim teve uma morte bem lixo. Só que o Dojin também não estava muito afim de viver, mas implorava para que a família dele pudesse ter uma vida tranquila. E aí, parece que o Vandayan resolveu ouvir o pedido do moleque. O garoto se animou todo, parecia criança em loja de doce, e criou coragem para pedir que a família dele vivesse em paz. E é aí que o nosso cara aceita a missão de proteger a família do Dojin e vai parar na Terra. Agora, no corpo do adolescente Sayo Dojin, ele parte numa missão para se infiltrar no portão Namsan, que é classificado como Rank C, por motivos bem óbvios. Só entra herói registrado, então a máquina automática fica berrando pra ele escanear o cartão que ele obviamente não tem. Sem paciência, ele arrebenta tudo e entra mesmo assim no prédio cheio de segurança, ativando o alarme que começa a avisar geral da invasão. Lá dentro, ele começa a andar como se nada tivesse acontecido, procurando monstros pra meter porrada, até que dá de cara com um grupo de heróis. Aqueles oficiais mesmo, que tem licença e tudo. Eles acham que o garoto se perdeu e se oferecem para mostrar o caminho de volta, já que estão indo embora também. O Dojin só fica quieto, com aquele clima estranho no ar. Os heróis logo percebem que tem alguma coisa errada. O moleque tá com roupa de civil e nem parece herói. Beleza, hoje em dia até os carregadores usam roupa mais casual, mas o visual dele é simples demais, até demais. E aquela mochila nas costas? Pra eles, parece só mais um carregador perdido que foi largado pelo grupo original. Mas também, vai saber, né? Aí o Dojin finalmente fala. Diz que entende o porquê da desconfiança, mas deixa claro que veio sozinho, sem grupo de herói nenhum. Um dos heróis solta um suspiro, como se já tivesse visto esse filme antes. Já viu muita gente querendo bancar o herói, depois de assistir uns comerciais estilosos na TV. Só que essa empolgação toda pode acabar com a pessoa morta rapidinho, se resolver entrar num portão desses sem autorização. Primeiro, tem que ser registrado oficialmente como herói. Depois, passar por treinamento, teste, aquela burocracia toda. E esse portão aí é Rank C por um motivo. Se você tá começando agora, tem mais é que ir procurar um portão Rank F se quiser continuar respirando. Depois de ouvir esse blá 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 todo, o Dojin responde seco, deixando bem claro que não precisa de nada daquilo. O grupo de heróis fica meio bolado com o tom gelado do moleque. Eles só queriam ajudar, pô. Mas o líder manda os outros ficarem na deles. Se o cara não quer ajuda, então beleza, deixa pra lá. O chefe do grupo acha que mais cedo ou mais tarde o moleque vai aprender na marra porque não se tapa os ouvidos quando alguém experiente tá falando. Eles querem ver quando ele descobrir como esses portões são cruéis de verdade. Diferente dos programinhas de TV, que vendem o sonho de ser herói como se fosse a melhor coisa do mundo. Pouco tempo depois, Dojin dá de cara com um troll gigante encarando ele, pronto pra devorar o moleque. O monstro parte pra cima, mas erra feio e acerta só o chão. O Dojin se moveu tão rápido que o bicho nem entendeu o que aconteceu. Ele fecha o punho e mete um soco tão forte que explode a cara do orc num golpe só. Parecia cena de One Punch Man ou o Omni-Man tocando o terror. Com o monstro fora do caminho, vem a parte boa. Saquear, beber. Primeiro, ele pega a espada que o desgraçado carregava. Depois, usa a mesma espada para abrir o corpo do bicho e arrancar uma pedra preciosa que estava escondida lá dentro. A pedra que ele tinha pego era uma daquelas pedras mágicas de baixa qualidade, tão sem graça que, na vida passada, o Dojin nem perdia tempo com elas. Mas agora que tá mais liso que sabão,
não tem escolha. De repente, uma porrada de monstros aparece, tudo puto da vida depois de ver o parceiro deles decapitado. O Dojin nem pensa duas vezes, gira e taca a pedrinha com tanta força que arranca a cabeça de um dos bichos de uma vez. Os outros dois, mais burros que Porta, avançam como se tivessem com vontade de morrer mesmo. E o Dojin, tranquilo, mais do que disposto a realizar esse desejo. Enquanto ele tá destruindo geral, a cena corta pro grupo de heróis, que ainda tá andando pelo território cheio de monstro. A cabeça deles ainda tá no encontro com aquele garoto estranho. A ruiva do grupo tá preocupada, achando que o Dojin já pode ter virado comida de monstro. Mas o líder garante que isso é bem improvável. Se ele for mesmo um cara não autorizado que invadiu o portão, os agentes do centro de controle vão achar ele rapidinho. Esses agentes que estão em missão são tudo rank B pra cima. E como esse portão é rank C, é quase impossível o garoto morrer ali, desde que não saia correndo igual doido pra cima dos monstros. O careca concorda com o chefe, dizendo que com certeza o moleque metido deve estar tremendo de medo, esperando que os agentes apareçam pra salvar a pele dele. Bom, a realidade é completamente diferente. É o Dojin que tá fazendo os monstros se borrarem de medo. Um soco e pronto, já era. Ele é tão rápido que os bichos nem conseguem encostar nele, muito menos acertar com aquelas espadas enormes. Ele aparece do nada atrás de um dos monstros e manda um chute que esmaga a cabeça do bicho. Depois que todos os otários já estão no chão, ele pega uma das espadas deles e começa a colher as pedrinhas mágicas pra ele. Depois de um tempo, enche a mochila e já tá pronto pra dar o fora. Mas, pra ser sincero, ele tá bem decepcionado com a caçada de hoje. Aquilo tudo na mochila é só peso morto, cheio de pedra vagabunda. Aí finalmente aparece um dos agentes e grita pros outros. Antes do Dojin se virar direito, os caras de terno já estão encarando ele com uma cara de poucos amigos. Eles se apresentam como agentes do centro de controle do portão e pedem pra ele mostrar o cartão de registro de herói. Se ele não for registrado, vai ter que ir com eles pro centro. O Dojin não responde logo de cara, o que faz o agente ficar mais tenso e começar a falar mais sério, mandando ele colaborar e seguir os procedimentos. A cara do Dojin já mostra que ele tá de saco cheio dessa novela toda, mas ele também não tá com energia pra discutir. Só se vira e começa a ir embora. Como palavras não funcionam, os agentes ameaçam botar algemas se ele continuar desobedecendo. Dizem que podem usar força física se for preciso. Um dos mais apressadinhos vai lá e agarra o braço do Dojin, ameaçando ele com as consequências, dizendo que qualquer coisa ruim que acontecer vai ser culpa dele, que era melhor resolver tudo na conversa. O Dojin já perdeu a paciência, segura o braço do cara de volta e manda um aviso bem frio. Era melhor ele parar de ser um espinho no caminho. O agente sente um arrepio na espinha, já gelado de medo. Os outros dois puxam uns bastões mágicos que estão com energia de nível 4, fortes o bastante para derrubar um orc, mas que não servem pra nada contra o Dojin. Ele torce o braço do maluco com tanta força que o cara solta um gemido escroto, tipo um choramingo. Aí o Dojin manda um aviso final. Era melhor darem o fora enquanto ainda tem um pouco de dignidade. Mas os engravatados não querem dar o braço a torcer e partem pra violência. Tentam acertar ele com os bastões, mas erram tudo. O Dojin acerta um socão nas costas de um, depois mete outro no estômago do segundo. Sobra só o cara de óculos. O último fica tenso, sentindo que a coisa vai desandar pro lado dele. O Dojin desaparece do nada, sumindo no ar, o que deixa o cara em pânico. Quando percebe, leva um soco no meio da barriga que faz ele recuar, gemendo de dor. Cansado desse corre todo e dessa perseguição de agente, o Dojin começa a pensar que talvez seja melhor mesmo se registrar como herói. Um dos agentes até fala que se ele não fizer nada ilegal ou suspeito, ninguém vai ficar indo atrás dele. Aí o Dojin pergunta sobre um negócio chamado Fenda, o que deixa o agente completamente sem reação. Agora, só pra dar uma ideia de como funciona esse mundo, existem várias passagens que ligam com outro mundo cheio de monstros esquisitos. Essas passagens estão espalhadas pelo planeta, e as pedras mágicas que saem dos corpos dos monstros viraram uma fonte de energia nova. Por isso são tão valiosas. Por causa disso tudo, o governo fica em cima dessas passagens para ter controle total de cada uma. Toda passagem que é controlada e aberta oficialmente para os heróis é chamada de portão. Já as que não são controladas, nem cercadas, são conhecidas como fendas. Voltando pro nosso moleque, ele já tá de saco cheio desses engravatados, seguindo ele pra todo canto, acusando ele de invasão, não importa qual portão ele passe. O agente até tenta explicar, coitado, que se um herói não registrado entra num portão sem permissão, o centro de controle recebe o alerta na hora e manda agentes que estão de plantão por perto. Como o Dojin tá pensando em entrar numa fenda, o agente já manda a real. Fenda não é igual portão não, é bem mais difícil de acessar. E se alguém invade uma, a punição é pesada. Nada de aviso ou acordo, é direto na marreta. Mas o Dojin não quer nem saber desse papo. Agarra a cara do coitado do agente
e joga o cara de lado como se fosse um saco de lixo. Nesse ponto, o agente já tá arrependido de não ter ligado pro QG, porque a treta claramente passou do nível dele. Antes de sair, o Dojin ainda dá uma última olhada pro agente no chão, só pensando em como o cara é fraco. O coitado tá lá com o braço quebrado, gritando umas ameaças e jurando que vai prender ele. A cena muda pra Seus no Complexo Digital Gazeon, no distrito de Gyeongcheon. O prédio gigante agora é conhecido como Complexo dos Heróis. É lá que rola toda a negociação envolvendo pedra mágica ou qualquer outra coisa que vem dos portões. E ultimamente o lugar tá fervendo de gente. Dojin chega em uma das lojas especializadas na compra e venda dessas pedras mágicas. Assim que entra, dá de cara com um atendente geração Z, que tá mais preocupado com os reels do Insta do que com o trabalho. Quando o Dojin fala que quer vender umas pedras, o dono já mete aquele discurso, dizendo que a loja dele paga os melhores preços do mercado. Vai além e ainda diz que são os melhores do país. Aí o Dojin joga as pedras mágicas de baixa qualidade no balcão, tudo sujo de sangue de monstro. O dono faz aquela cara de nojo, tipo alguém que acabou de levar uma enrabada inesperada. Mas mesmo assim não reclama e continua o atendimento. Pergunta se o Dojin quer um cafezinho enquanto eles limpam e avaliam as pedras. Um tempo depois, lá tá o Dojin tomando café, enquanto o atendente limpa com todo cuidado aquela nojeira. Depois de tudo limpo, o dono faz as contas. São 12 pedras de qualidade baixa, 16 de qualidade média, mais 5 pedras entre as superiores e inferiores. Com uma comissão de 40% em cima, o valor que o Dojin vai receber fica em torno de 5 milhões e 500 mil won. O problema é que o Dojin não engole essa taxa de 40%. Parece muito injusto. Ele que saiu caçando, se arriscou, perdeu tempo, e agora o dono da loja acha que merece quase metade da grana? O dono responde todo convencido, dizendo que tá sendo generoso. A maioria dos concorrentes cobra 45% ou mais, e ainda manda na lata. Se o Dojin não quiser, pode pegar as pedras de volta. Ninguém vai oferecer mais do que ele, ou pelo menos é o que ele jura. Só que o Dojin não é trouxa. Começa a guardar as pedras de volta na mochila. Vendo que o papo mole não colou, o dono da loja agarra o braço dele antes que ele saia e exige um pagamento pelo serviço de avaliação e pelo café. Cobra 30 mil won pela análise e mais 10 mil pelo cafezinho. Sem contar que o sangue das pedras estragou a toalha chique dele. No final das contas, o cara quer arrancar 350 mil won do Dojin. Mas o Dojin não tá nem aí. Não vai pagar esse absurdo nem a pau, por mais que o dono tente forçar a barra. Aí o cara apela de vez, manda o papo que tem heróis classe C na loja, que trabalham pra ele. Logo em seguida, os brutamontes aparecem pela porta dos fundos, perguntando o que tá rolando. Se tiver confusão, eles resolvem na hora. O Dojin só encara o dono com um olhar afiado, e o cara encara de volta. Passa um tempo, e a cena corta pro rosto suado e apavorado do dono da loja, aquele que antes estava se achando o dono do pedaço. A realidade bateu forte quando o Dojin espancou os 3 seguranças dele como se fossem nada, mostrando bem quem é o protagonista da história. No fim, o Dojin vai até o balcão e negocia a comissão para 1%, sem mais discussão. Com alguém olhando no fundo da sua alma daquele jeito, nem tem como argumentar. Negócio fechado. O Dojin sai da loja com uma bela grana no bolso, tudo conquistado com o suor, ou melhor, com os socos dele mesmo. Quando chega em casa, a avó dele e a irmã ficam de boca aberta com a bolada. A vovó até desconfia que o Dojin tá passando a perna em alguém com grana falsa. O Dojin resolve rapidinho a situação com a grana, dizendo que aquele dinheirão veio de um amigo que ele ajudou no começo de um negócio que bombou. A avó fica na dúvida se o neto tem mesmo um amigo assim. Aí ele solta mais uma mentirinha, dizendo que era um amigo de infância. Depois disso, a avó para de fazer perguntas, pelo menos as mais sérias. Enquanto isso, a irmãzinha do Dojin tá nas nuvens, toda orgulhosa do irmão, que do nada ficou rico. Ele dá um carinho na cabeça dela e fala que agora eles vão viver uma vida cheia de luxo. A garotinha já começa a pular de alegria, animada com a ideia de serem ricos. Olhando aquela felicidade, o Dojin percebe que tá realmente começando a cumprir a promessa que fez. Ele se lembra das palavras do dono original do corpo, que antes de morrer, só pediu que a avó e a irmã, por parte de mãe, a Yunyang, vivessem seguras e felizes. O pobre coitado sumiu antes que o Dojin pudesse dizer qualquer coisa. E quando abriu os olhos de novo, já era o seu Dojin. Agora, a única missão dele é garantir que essa pequena família tenha uma vida tranquila e confortável. E para isso, ele quer comprar a casa mais segura da Coreia, que custa 110 bilhões de won. Para ele, ganhar dinheiro não vai ser problema, desde que recupere sua força original. Esse mundo tem muita coisa parecida com o que ele veio, aquele que foi destruído. A grande diferença é que as fendas, os portões e os monstros daqui são tudo meio fraquinhos comparado ao caos que ele viu antes.
Pro cara que já foi chamado de Deus da Espada, isso aqui é tipo um parquinho de criança. Até agora, ele só usou tipo 1/10 da força original. Aí, do nada, batem na porta. O visitante diz que quer falar com o seu Dojin. Ele se levanta e vai atender. Quando abre, dá de cara com 2 marmanjos com cara de problema. Vieram cobrar uma dívida absurda de 48 milhões de won. Na hora, o Dojin já saca que são agiotas. E que essa grana aí foi o seu Dojin original que pegou emprestado antes de bater as botas. A dívida era só 5 milhões de won, usada para pagar o hospital da avó. Mas esses safados estavam cobrando 10 vezes mais por causa dos juros malucos. Eles sabiam que ele estava ganhando uma grana nos portões, então vieram atrás do dinheiro, com tudo registrado no contrato. Mas o único pagamento que esses filhos da mãe recebem é um socão na cara do Brutamonte, que voa longe com a mandíbula quebrada. O parceiro dele fica com a boca aberta, sem acreditar no que viu. Dojin encara o magrelo com aquele olhar assassino e avisa que já pagaram mais de 9 milhões de won. Fazendo as contas, quem devia estar pagando juros agora são eles. Depois de outro soco que faz o cara chorar que nem criança, o Dojin manda o recado. Avisa pro chefe que ele mesmo vai fazer uma visitinha em breve. Corta pra um shopping cheio de vida. Lá tá a pequena Eunyoung, com os olhos brilhando numa loja de bichinho de pelúcia. O Dojin levou ela pra uma tarde de compras. Hoje é dia livre. Ela pode escolher o que quiser. Nos tempos antigos, o Dojin não era esse cara todo coração mole não. Mas as memórias do Dojin original reacenderam as emoções que ele achava ter perdido. Agora, só de ver o carinho entre ele e a Eunyoung, dá pra sentir que o coração dele começou a derreter de novo. Mesmo ela sendo só meia-irmã, ele quer dar pra menina todo o amor que conseguir. A menina escolhe um coelhinho pequeno, fofo e simples, bem humilde, mas o Dojin pega um bicho de pelúcia bem maior pra ela. Ele não quer que ela se segure por causa de grana. O dia é dela, e ela pode pegar o que quiser sem pensar 2 vezes. Depois ainda se esbaldam na comida boa. No meio do rango, uma voz estranha chama o nome dele. É uma mulher de meia idade, meio cheinha, acompanhada de um monte de segurança. Já dá pra ver que é mais uma daquelas metidas que adora falar merda. Primeiro, ela tira onda com a roupa dele, dizendo que tá mal vestido. Depois, repara na garotinha do lado e já solta veneno, insinuando que ele deve ter engravidado alguém. E a garota seria filha dele, do mesmo jeito que a mãe dele teve ele. É claro que essas alfinetadas deixam o Dojin puto da vida. Enquanto isso, a menina não entende nada. Não sabe quem é essa mulher, nem porque ela tá falando tudo aquilo. A mulher então vira pra garotinha e pergunta o nome dela. Ela responde que se chama Lee Eunyoung. Aí a mulher se liga que é a irmã do Dojin. Por puro costume, ela já solta mais uma farpa, falando das roupas da menina, dizendo que tá tudo bagunçado. E ainda tem a cara de pau de falar da mãe morta dos dois também. Tudo isso vai só aumentando o ódio do Dojin, mas por algum motivo, ele tá se segurando. Não quer partir pra agressão, mesmo com toda essa provocação. E até a mulher se surpreende com a calma dele, achando estranho ele não ter explodido ainda. A mulher não se contenta em parar nas provocações leves e resolve passar do limite. A infeliz tem a audácia de perguntar pra uma criança o que significa a palavra vagabunda. Pronto, aí já era. O Dojin perde a paciência de vez e manda na cara dela que ela é uma mulher feia que parece ter saído de uma tribo de orcs. A mulher fica com os olhos arregalados, sem reação, sem saber nem o que pensar depois de levar uma dessas. Mas para entender por que o Dojin aguentou tanta coisa até agora, é bom lembrar de onde ele veio. Ele nasceu como filho ilegítimo e viveu na miséria. Quando tinha só 7 anos, a mãe dele morreu. E ele só conseguiu chegar na casa do pai por milagre. Só que o pai já tinha casado de novo, e ali dentro ele era tratado como um estorvo. A coisa só piorou quando a esposa oficial teve um filho de verdade. Aí sim ele foi ignorado por completo. O clima ficou tão pesado que acabaram chutando ele da própria casa. Desde então, foi viver com a irmã por parte de mãe. Pensando nisso tudo, o Dojin sente uma baita pena do Dojin original, que teve que engolir todo esse sofrimento e ainda tentava sorrir, como se nada tivesse acontecendo. Só que agora ele quer mudar tudo. Parece que essa mulher orc é a meia-irmã dele, o que explica por que ele estava tentando se segurar até agora. Mas acabou a paciência. Ele lembra dos tempos que dividiu o teto com essa criatura nojenta e vê que ela continua a mesma coisa. Personalidade tóxica, aparência de ogro e um cérebro do tamanho de uma ervilha. E ele não para por aí. Mete verdades pesadas, dizendo que ela é uma pilha de frustrações com complexo de inferioridade. Por isso vive projetando inseguranças nos outros, chamando os outros de feios para se sentir melhor. Fala na lata que ela não passa de uma interesseira que vive obcecada com a vida dos outros. E isso sim é a verdade que todo mundo devia saber. E enquanto o Dojin vai destruindo o ego da mulher, com essas verdades afiadas, o shopping inteiro começa a olhar.
todo mundo tá assistindo a cena como se fosse novela ao vivo. A mulher tá bufando de raiva, quase explodindo. Aí, do nada, a madrasta do Dojin aparece. Quando vê a mãe, a mulher orc corre até ela feito uma adolescente chorona, reclamando que o Dojin humilhou ela com palavras. Mas a mãe dela só lança um olhar gelado que cala a boca da filha na hora. E olha, a madrasta do Dojin é um mulherão, não dá pra negar. No começo até parecia que a orc era a madrasta, mas não. A verdadeira é essa, de presença forte que acabou de chegar. Ela olha pro Dojin com um sorriso todo falso e cumprimenta ele como se fossem amigos de infância. Diz que quer que ele volte pra casa, pra se divertirem um pouco. Mas o Dojin já conhece essa palhaçada toda. Essa mulher foi a fonte de tudo de ruim que ele viveu nos 12 anos morando naquela casa. Ela começa a puxar assunto e tocar em feridas que ele nunca mais queria lembrar. E o clima muda na hora. Com uma frieza de dar arrepio, o Dojin manda ela se mandar dali. A mulher até se balança com o baque. Foi um golpe direto no orgulho. Ser tratada desse jeito por alguém mais novo. Ela gira nos calcanhares e vai embora tentando manter a pose, mas claramente abalada. Nem ela esperava que o moleque calado que ela humilhava agora tivesse coragem de responder daquele jeito. A filha orc vai atrás, junto com os seguranças, que sinceramente foram só figurantes nessa história toda. A vibe do dia tava ótima, até essas duas aparecerem e estragarem tudo. O Dojin decide ir embora também, mas não sem deixar claro com a atitude dele. O seu Dojin, que baixava a cabeça pra tudo, morreu. Agora é outro papo. E a família lixo vai ter que entender isso. A cena corta pra um Mercedes acelerando pela cidade. Dentro do carro, estão a mãe e a filha lixo. A filha tá fula da vida com a mãe por ter saído de boa, sem fazer nada contra o Dojin. Enquanto ela solta o verbo, chamando o Dojin de tudo quanto é nome, a mãe pergunta pro gerente por que o Dojin ainda tá vivo. O careca lá na frente não sabe nem o que responder. Diz que isso não bate com os relatórios. A mulher grita pistola, dizendo que é impossível ele ainda estar vivo, já que tinham resolvido isso antes. O cara promete dar um jeito e garantir que dessa vez o trabalho seja feito direito. Enquanto isso, a filha tá confusa, sem entender essa história de matar e morrer. Dá pra ver que ela não sabia de nada do que a mãe tava tramando. E aí vem a pergunta que pega ela no pulo. A mãe pergunta se ela tá apaixonada pelo Dojin. A Ogra até cora, toda perdida. Na real, o que preocupa ela é que se o Dojin morrer, o avô ou o pai vão querer saber quem foi o responsável. E aí o bicho vai pegar pra elas. A mãe mete a mão na boca da filha com força e manda ela ficar fora dos negócios dela. Ela tá decidida. A vida do Dojin vai acabar. Sem arrependimento, sem perdão, sem piedade. Principalmente depois da ousadia dele em responder pra ela daquele jeito. Só por isso, tirar o Dojin do caminho virou a melhor forma de vingança que essa mulher consegue imaginar. Corta pra uma lembrança de 10 anos atrás, quando o mundo foi pro buraco com o surgimento das fendas. Esse lugar bizarro e assustador começou a cuspir monstros direto das rachaduras no céu. Eles apareciam com um só objetivo: matar qualquer humano que vissem pela frente. O terror foi contínuo, sem trégua, até que o mundo virou um caos. Cidades inteiras queimadas e destruídas. Mas junto com a escuridão, também surgiu a luz. Os heróis. Guerreiros valentes que começaram a lutar contra essas criaturas. Foi com eles que descobriram pela primeira vez as pedras de mana, que podiam ser extraídas dos corpos dos monstros mortos. Agora, voltando pro presente, o Dojin tá indo em algum lugar e pensando em como essas pedras de mana mudaram tudo. A galera deixou de depender de energia tradicional para focar só nelas. Por causa disso, os países começaram a disputar o controle das fendas. Tudo para garantir acesso exclusivo aos recursos. Hoje em dia, toda a industrialização do mundo gira em torno dos portões e da profissão de herói. E quem vira herói vive bem, com salário alto e vida boa. É a única profissão que realmente vale a pena agora. O Dojin finalmente chega no lugar, o tal do Yongdongpo HCS Capital. Nome pomposo, mas vocês já vão entender. Ele entra no prédio e logo dá de cara com o chefão e seus capangas. Tudo com cara de bandido genérico que acha que mete medo só com o olhar torto. Mas o Dojin tá de boa. O chefão apaga o cigarro e já manda logo a provocação. Como é que o moleque teve a cara de pau de dar uma surra nos caras dele e ainda aparecer ali na maior calma? Só mostra que o Dojin não tá nem aí pra ninguém mesmo. Aí o nosso cara solta. Na real, quem tá no prejuízo é ele, o Dojin. O chefão fica confuso e pede explicação. Aí o Dojin manda a real. Ele veio buscar a compensação que merece. Afinal, passou por perdas mentais, físicas e materiais por causa daquela quadrilha de palhaços. Com esse tom firme, o chefão percebe que tem alguma coisa diferente no garoto. Ele mudou. Não é mais aquele moleque quieto que dava pra pisar. E não dá pra negar, o cara destruiu os capangas que foram atrás dele.
Tudo indica que o Seu Dojin passou por algum tipo de despertar nas experiências dentro dos portões. Mesmo percebendo isso, o chefão banca o arrogante. Fala que essa confiança toda vai ser o fim do moleque. Diz que o Dojin tá se achando só porque teve um despertar. Aí, pra provar o ponto, chama mais uns brutamontes pra intimidar. Mas pra quem já foi chamado de Deus da Espada, esses figurantes não passam de mosquitos. O chefão continua vomitando arrogância, falando que mesmo quem desperta acaba morrendo feito herói fracassado, peso morto. O mais engraçado é que ele tá achando que o Seu Dojin não passa de um herói classe D, e que a organização dele pisa fácil em alguém assim. Enquanto isso, o Dojin tá sentado de boa no sofá, com 5 brutamontes encarando ele. Sem nem fazer cara de preocupado, ele simplesmente manda o chefão sentar. O cara fica chocado que o moleque continua com a mesma postura firme, e o Dojin ainda manda mais. Tô falando ainda, então senta aí. Aí um dos brutões decide pagar de corajoso e desafia o Dojin. O Dojin, na maior tranquilidade, tira os óculos e só confunde mais ainda o cara. E aí, vem o soco. Foi tipo um soco nível Mike Tyson Ballistic Universal Machine Gun Rocket Punch 9000. O brutamonte voa longe, e os outros ficam sem palavras, mas não pra por aí. O Dojin já emenda outro soco no próximo otário. Tudo isso enquanto continua falando, como se fosse uma palestra com porrada. Ele começa a abrir o jogo sobre os podres da empresa do chefão, dizendo que sabe que aquela fachada de empréstimo é só fachada mesmo, que por baixo dos panos, o cara mexe com coisa suja. Dojin foca num maluco ruivo, mira nele e manda mais um golpe, falando que sabe do esquema de falsificação de identidade que eles estão por trás. Depois disso, vira pro chefão e diz que tá procurando uma identidade de herói. Ele quer se registrar oficialmente e fazer dinheiro de verdade. Dojin desvia do último golpe como se fosse nada e devolve com 3 vezes mais força. E é assim que ele coloca a galera toda pra dormir com a rotina do soninho dele, que tem 100% de eficácia. Com todo mundo apagado, ele continua exigente. Quer uma identidade falsa à prova de falhas, que não traga dor de cabeça nenhuma no futuro. O chefão ainda tá paralisado com o que acabou de acontecer em questão de segundos, e o Dojin só lembra ele, com a maior tranquilidade, que tem um dia para entregar a identidade pronta. Detalhe, teve até uns figurantes ali que nem se meteram na briga, o que é um baita elogio, já que geralmente esses coitados seriam do tipo que tenta enfrentar Deus sendo nível 1. O chefão tá completamente perdido, tentando entender qual é o nível real de poder do Dojin. Pela surra que ele deu, pelo menos classe B, fácil. Mas o cara tá tão afundado nos próprios pensamentos que precisa ser puxado de volta pra realidade pelo próprio Dojin. Mesmo assim, aceita o serviço com um sorriso amarelo. Aí o Dojin coloca a mão no ombro dele, na maior educação, mas com uma cara de dar calafrio, e pergunta direto: foi a Hong Reju, a madrasta dele, que mandou matar ele? Todo mundo que viu a conversa da mãe e filha sabe que foi. Mas agora a confirmação vai sair da boca do chefão. O cara até tenta se segurar, mas o Dojin aperta o ombro dele com tanta força que o desgraçado grita de dor. Os capangas, que já estavam quietos, só olham sem saber o que fazer. Aliás, podiam aproveitar e mudar de barbeiro, porque a cara de NPC nem disfarça. O chefão finalmente abre o bico e revela a podridão. A madrasta queria acabar com o Dojin financeiramente, sugando até o último centavo dele. A ideia era tão cruel que ele não teria saída a não ser dar fim na própria vida. Isso mesmo. O plano dela era fazer o garoto se matar por desespero. Plano maluco e nojento, ainda mais contra alguém que, mesmo sendo rejeitado, era tecnicamente da família. O Dojin ouve tudo e, depois de ver o chefão quase implorando, solta ele. Pergunta se isso também tem a ver com terem deixado ele preso dentro do portão. O chefão vira um cordeirinho e diz que não teve nada a ver com isso. Ele mesmo não ganharia 1 centavo se o Dojin morresse lá dentro. Então não faz sentido pra ele ter participado. Isso já deixa o Dojin com uma pulga atrás da orelha. Ele murmura o nome Kang Cheol-woo, que é justamente o cara que levou ele até o portão. Ele quer todas as informações possíveis sobre esse cara até amanhã. Com os 2 pedidos entregues, ele sai de lá tranquilamente, deixando um clima completamente diferente do caos que foi quando ele entrou. Depois disso tudo, o Dojin entra num momento de reflexão. O verdadeiro Seu Dojin só queria uma coisa: proteger a irmãzinha e a avó, custe o que custar. Pensar em tudo o que esse garoto passou só joga mais peso na vida sofrida que ele teve que aguentar calado. Mas agora o Deus da Espada tá aqui pra botar ordem na casa. No dia seguinte, adivinha? O Dojin tá oficialmente registrado como herói. E o melhor, já começa como classe B. Nada daquele clichê de protagonista começando no rank mais baixo pra depois subir.
Aqui ele já chega mostrando o serviço. Ele passa o cartão na máquina e o sistema reconhece na hora que o documento é verdadeiro. Só que também avisa que o rank dele ainda é baixo demais pro tipo de missão que ele quer pegar. Isso deixa o Dojin bolado, pensando que devia ter forçado o chefão a colocar um rank mais alto só pra evitar essa encheção de saco. Mesmo com os avisos repetitivos do sistema dizendo que ele não deveria entrar num portão tão acima do nível dele, o Dojin ignora tudo e entra assim mesmo, foda-se. Agora vamos falar sobre o Portão da Ilha da Noite. Ele é classificado como Rank B, mas isso não significa que um herói B consegue dar conta. A recomendação é que um herói classe A encare esse tipo de missão para garantir a segurança. A escala da dungeon é Rank D, o que quer dizer que ela é super espalhada, o que dificulta a caçada solo. Mas tem um lado bom. O formato da dungeon é tipo túnel, então para alguém como o Dojin, caçar sozinho ali não vai ser tão difícil assim. Mesmo assim, a recomendação oficial continua sendo classe A, mas risco e perigo são palavras que simplesmente não existem no dicionário dele. No pior dos casos, ele vai enfrentar uma porrada de monstros num túnel apertado sem espaço para se mover. E o que ele faz? Sorri. Sorri ao ver o primeiro inimigo, uma cobra gigante envolta numa aura roxa caótica. Para a maioria, isso seria o prenúncio de um massacre, mas para ele, é sinal de sorte. Ele ajusta as manoplas, se preparando para começar a luta. E o show? Ah, e só para deixar claro, a cobra gigante não tava sozinha não. Várias amiguinhas dela estavam por ali também, com umas línguas esquisitas que pareciam ter saído direto do filme Alien. Mas, né? Nada disso adianta. Os bichos até tentam atacar, mas é inútil. O Dojin tá numa fase tão matadora que parece que os monstros nem existiram. Ele só passa pegando as pedras de mana e seguindo em frente. Essas cobras são da classe Víbora Negra Assassina, conhecidas por soltar um veneno de paralisia tão forte que só de encostar já era. Mesmo assim, o Dojin vai com tudo, se joga pra frente em velocidade de bala e desce o braço com tudo. Em questão de segundos, ele já tá picotando o corpo da cobra e espalhando sangue por todo lado, até partir o bicho no meio. Depois de finalizar a criatura, ele dá uma olhada nas luvas que comprou. Por 300.000 won, elas estão segurando bem, bloqueando o veneno e protegendo ele direitinho. A caçada continua. Dojin encara mais 4 dessas cobras feiosas e já vai destruindo cabeça por cabeça, usando toda a sua velocidade. Sangue pra todo lado, até que não sobra mais nenhuma. E lá tá ele, de novo, arrancando os pedaços dos bichos na esperança de achar mais pedras mágicas. Mas pra decepção dele, nada, nenhuma. E isso faz sentido, porque no mundo de onde ele veio, essas cobras tinham só 3% de chance de soltar pedra de mana. Ou seja, vai ter que matar centenas até sair algo que preste. Enquanto caminha pela dungeon, ele dá de cara com o tal do Senhor Cabeça de Osso. Você pode achar que é o chefão da área, mas o Dojin não tá tão convencido assim. Ele até pergunta na zoeira se aquela cobra gigante é o chefe, como se o bicho fosse responder de boas, tipo amigo de infância. Mas na real, ele até acha bom ter encontrado o grandão. Pelo menos assim não corre o risco de se perder. Sem perder tempo, já se prepara pra acabar com a luta rapidinho e voltar pra casa. Só que aí acontece o inesperado. Ele acerta um golpe com toda a força. E não acontece nada. Tipo, nada mesmo. No máximo, tatuou o crânio do bicho. No ar, sem ter pra onde correr, a cobra acerta ele com a cauda e taca o cara direto na parede. Dojin bate no chão depois do impacto. E é ali que ele percebe. Esse chefe não é brincadeira. A cobra abre as presas venenosas e solta um chiado igual namorada com fome. Tenta morder o Dojin, mas ele desvia por pouco. Aproveitando o embalo, já volta com um soco fortíssimo que racha a carapaça do bicho. Só que uma coisa fica clara. Esse chefão tem uma casca dura demais. Um golpe só não é suficiente. Com isso, o Dojin já começa a pensar se não é melhor mudar a estratégia. Se tivesse com sua força original, o deus da espada já teria reduzido esse monstro à poeira. E aí, ele vê uma coisa, uma espada velha jogada no chão. A arma de um guerreiro que morreu, tentando enfrentar o bicho. É nesse momento que a gente entende por que chamam ele de Deus da Espada e não Deus do Soco. Mesmo com a espada toda detonada, ele pega o item. Para ele, o que importa não é a espada em si, mas quem a empunha. Com a lâmina na mão, ele caminha na direção da cobra monstruosa. A criatura avança a toda velocidade. Dojin salta alto. No meio do ar, avisa. O bicho devia se sentir honrado por estar sendo morto com uma espada. Mesmo com a lâmina em estado de calamidade, ele desfere tantos cortes brilhantes em poucos segundos que o corpo da cobra é totalmente rasgado. A luta séria termina de um jeito quase cômico. A cobra morta lá no fundo e a espada do Dojin virando pó. Sorte que ele derrotou o monstro antes da arma se desmanchar de vez. Com o chefão derrotado, o Dojin tem uma ideia bem da hora que quase ninguém tem. Ele arranca uma das presas da cobra
pensando em transformar isso num material para uma espada curta. Só precisa de um pouco de refinamento. Considerando isso como a recompensa da missão, ele sai do portão. Já é noite estrelada quando ele põe os pés para fora. Ele passou mais tempo nesse portão classe B do que imaginava, mas com tudo o que rolou, isso só serviu para reforçar a vontade dele de recuperar completamente sua força. E no fundo, ele até agradece que nenhum dos velhos amigos dele viu ele nessa fase enfraquecida. Porque, convenhamos, seria um baita mico. De volta da caçada, o Dojin vai até o centro de avaliação para vender as pedras mágicas. Só que, antes dele, tem outro herói na fila, todo feliz com o próprio saque. Mas coitado, dá de cara com o mesmo recepcionista mão de vaca que tratou o Dojin mal da última vez. O cara já solta na lata que a comissão é 40%, sem nem disfarçar a cara de golpe. Mesmo sendo todo inocente, o herói já percebe que tem coisa errada aí. Fala que é só um cara normal e que essa taxa é absurda. O recepcionista, no estilo mesmo script de sempre, responde que aquela é a menor taxa do mercado. Diz que o centro oficial cobra 5%, mas sem contar os impostos. Na visão dele, eles estão fazendo um favor para os heróis com esse ótimo negócio. O herói recebe o dinheiro, não reclama muito. Só comenta sobre o rosto todo ferrado do recepcionista. O engraçado é que o cara continua repetindo o mesmo papinho, mesmo depois de ter tomado uma surra. Ele finge que tá de boa e diz que foi um maluco psicopata que detonou os seguranças dele e deixou ele assim. O herói, no mínimo, acha que a culpa é do próprio recepcionista por colocar uns guardinhas nível zumbi pra proteger um lugar que lida com tanta grana. E fala uma parada bem real, que rank não é tudo. A habilidade faz toda a diferença. O sistema só atualiza o rank para manter o controle, mas na prática, duas pessoas do mesmo rank podem ser completamente diferentes em força e técnica. Além disso, ele manda outra verdade. Tem diferença entre um vigia que passa o dia parado atrás do balcão e um herói que tá lá fora trocando soco com o monstro. Mesmo que o cara esteja dando uns conselhos bons, o recepcionista só quer que ele cale a boca e suma dali logo. O herói sai tranquilo, ainda oferece ajuda se o Dojin precisar de alguma coisa. E aí, adivinha? O Dojin passa bem do lado dele, frio como uma rocha. O recepcionista surta na hora e aponta pro Dojin, gritando que ele é o psicopata que destruiu os guardas e deixou ele todo arrebentado. O herói olha pro Dojin e fica impressionado. Vê que o moleque é magro, mas bem definido, e só por isso já começa a se preparar para uma briga. Pergunta se ele é mesmo o causador da confusão. O legal é que esse herói não é daqueles que se ofende por qualquer coisinha. Ele só acha que o Dojin tá usando os poderes de herói para intimidar civis. O que, claro, é totalmente fora da realidade. Mas o cara só conhece um lado da história, então tá julgando por cima. O recepcionista, claro, tá se divertindo com a tensão. Ele sabe que esse herói aí tem 7 anos de experiência e que se algo acontecer, ele tem um monte de contatos que pode usar pra ferrar o Dojin. Mas o Dojin, como sempre, não tá nem aí. Só vira e manda o cara se mandar. Isso já é o suficiente pra provocar o herói, que começa a pensar que o moleque é um baita babaca. Dojin ainda pergunta se o cara tá pensando em se vingar. O veterano até se sente provocado, mas a experiência fala mais alto. Ele sabe que brigas entre heróis quase sempre acabam em morte, com chances até maiores que lutar contra monstro. Só de lembrar disso, o cara relaxa e vira as costas, deixando o recepcionista sem fala. Dojin então olha pro appraiser picareta e pergunta se ele tem algum problema pra resolver. Sem esperar resposta, joga um saco cheio de pedras mágicas em cima do balcão. Tudo pedra de alto nível, coisa fina mesmo. E aí o recepcionista começa a se perguntar: quem diabos é esse cara? Ele faz as contas rapidinho e o total fica em 150 milhões de won. Parece muito, mas pro Dojin é pouco demais para um dia de trabalho. Ele já pede o dinheiro, mas o recepcionista lembra da comissão. Quando vê o olhar do Dojin ficando sinistro, ele lembra rapidinho que o combinado era só 1%. Aí o Dojin se acalma e manda liberar o valor. Na cabeça do recepcionista, ele queria socar o Dojin por tanta audácia, mas é claro, só em pensamento. Na realidade, ele engole o orgulho e diz que precisa de aprovação da chefia por causa do valor alto. Dojin nem pisca e já manda pegar essa aprovação agora, sem enrolação. O cara saca o celular e começa a ligar pro chefe, cochichando os detalhes da situação. Antes que o recepcionista consiga finalizar o acordo tranquilamente, Dojin simplesmente arranca o celular da mão dele e fala direto com o chefe, mandando agilizar o pagamento logo. O chefão, sem se abalar, concorda, mas pede que devolvam o telefone pro funcionário. Dojin até devolve, mas, sem querer, lança o celular com tudo na parede, quebrando o aparelho em 1000 pedaços. O funcionário fica parado, tremendo igual vara verde, olhando pro que sobrou do celular dele. Dojin só fala com aquele tom firme:
Agora que tá tudo resolvido, prepara o dinheiro. E assim o recepcionista é forçado a encher várias sacolas com a grana. No fim, o cara tá em frangalhos, destruído emocionalmente por ter sido dobrado desse jeito. Mas vamos combinar, né? Não dá pra sentir pena. Esse cara passa a perna em herói que arrisca a vida pra salvar os outros, tirando quase metade do que eles ganham. Golpista merece ser quebrado mesmo. 10 minutinhos se passam e o chefão aparece na loja, furioso porque o funcionário não atendia o telefone. A cena é cômica. O recepcionista, todo derrotado, simplesmente entrega os pontos e já fala que tá se demitindo. O chefão vê o celular destruído no canto e entende rapidinho o que rolou. Sem perder tempo, ele pega o próprio celular e liga pra Juyeon, pedindo que ela venha imediatamente. Juyeon é uma jovem famosa com cabelo num tom entre rosa e roxo, bonita pra caramba e reconhecida por onde passa. A galera na rua grita o nome dela, Hyun Juyeon, como se fosse uma estrela pop, e ela chega causando. O recepcionista quase engasga quando vê ela, e ainda recebe um sorrisinho simpático. Tem um motivo pra todo esse estardalhaço. A mulher é simplesmente a quarta heroína Rank S do país, uma lenda viva. Rola boato de que ela é sobrinha do chefão, e isso deixa o recepcionista ainda mais confuso. O que uma figura dessa está fazendo ali? Juyeon confirma o rumor. Diz que veio a pedido do tio para cuidar de um herói problemático. Curiosa, ela senta com classe, pronta para ouvir tudo. Enquanto isso, em outro canto, nosso protagonista tá lá, com o corpo rasgado de tão forte, meditando no sol. Depois de passar o dia inteiro caçando, ele ainda acha que as recompensas não foram grandes coisas. E isso deixa ele preocupado com o futuro. O objetivo dele é claro, chegar num ponto em que consiga enfrentar portões de Rank S sozinho. E para isso precisa recuperar a força total. Sim, chegou o momento que todo mundo ama, arco de treino, bebê. Só que tem um problema. Nesse mundo novo, a densidade de mana é uma piada comparada à do mundo anterior. Mesmo treinando no máximo, ele levaria no mínimo 3 anos para recuperar o poder original. E isso se tudo correr bem. Por outro lado, ele até pensa em investir em equipamentos melhores, mas até as tranqueiras mais básicas custam centenas de milhões. Não vale o investimento agora. De repente, um arrepio corre pela espinha dele. Ele sente uma presença perigosa. Na mesma hora, foca o olhar na Yoon e corre até ela, pegando a garota no colo em velocidade absurda e mandando todo mundo entrar em casa. Dentro de casa, ele fecha tudo enquanto a avó dele, em pânico, pergunta o que tá acontecendo. A estrutura inteira começa a tremer com força, e a avó já acha que é terremoto. A Yoon entra em desespero, mas o Dojin sabe o que tá rolando. Isso não é terremoto, é uma fenda. Uma fenda abriu bem em cima da casa deles. Dojin sente a energia violenta lá fora e já se prepara para agir. Manda a avó e a irmã ficarem dentro de casa e não saírem por nada. Com toda a velocidade, ele avança na direção da entrada da fenda. A última coisa que escuta são os gritos da avó e da irmã chamando por ele. A cena corta para a Associação de Heróis de Seul, onde os membros entram em alerta com o aparecimento repentino de uma fenda na região de Mapo. Se passaram 63 dias desde a última fenda, e agora essa aparece do nada. Ao perceber que o grupo da Guilda Leão Branco é o mais próximo da área, o gerente manda a equipe entrar em contato urgente com eles e alertar todos os heróis por perto para controlar a situação. Ao verificarem com mais precisão a localização da fenda, eles percebem que ela se abriu em cima de uma residência. E isso complica tudo. Se um civil entrar nessa fenda por acaso, é basicamente sentença de morte. E pior, depois que alguém entra, ninguém mais consegue entrar. Se a pessoa morrer lá dentro, o mundo real vai receber uma enxurrada de monstros em 10 dias, causando destruição geral na região. Ou seja, a treta começou. A onda de monstros seria tão incontrolável que colocaria toda a segurança de Seul em risco total. O gerente da Associação de Heróis fica curioso para saber quem foi o louco que entrou na fenda. Descobrem que foi o Ciel Dojin, morador da casa. Segundo a avó dele, ele entrou para proteger a família. A partir disso, o pessoal da associação parte do princípio de que ele não é um herói registrado. E isso complica tudo, porque as chances de um civil voltar vivo de uma fenda são praticamente zero. O clima na sala muda na hora. A equipe inteira mergulha num sentimento de desespero e impotência. Ninguém pode fazer nada. A cena muda para a madrasta nojenta do Dojin, que fica enfurecida ao saber que ele despertou. Ela nem acredita no que tá ouvindo. O assistente dela conta que, apesar de ele ainda não estar oficialmente registrado, confirmaram que ele despertou depois da experiência no último portão, e isso só deixa ela ainda mais puta. Segundo ela, o Kang Chiu-woo era pra ter resolvido tudo, e ao invés disso o cara fez foi deixar o Dojin mais forte ainda. Com sangue nos olhos, ela soca a mesa e berra, querendo saber por que ninguém consegue simplesmente acabar com o moleque. E o pior, ainda pegaram dinheiro pra falhar no serviço.
Furiosa, ela manda mensagem pro gerente Lee, avisando que se o Kang Chil-woo não matar o Dojin pessoalmente, vai ter que devolver 10 vezes o valor. Mas aí vem a surpresa. O assistente diz que talvez nem precisem mais se preocupar com isso. Descobriram que uma nova fenda se abriu, exatamente em cima da casa do Dojin, e ele entrou. Pra ela, isso é música pros ouvidos. Se ele entrou naquela fenda, não tem chance de sair. Aliviada, a mulher respira fundo, acalma a postura e pede pro assistente só monitorar a situação enquanto esperam novidades. E enquanto isso, o nosso garoto já chegou no domínio da fenda. É uma floresta. Na real, é exatamente a mesma floresta onde ele costumava passar os dias de descanso na juventude. A floresta de Patijua. Cada detalhe é igual ao que ele lembrava. Até a mana no ar tem o mesmo peso. Caminhando pela trilha, ele sorri ao reencontrar a Árvore do Mundo, uma estrutura divina que carrega mana em sua forma mais pura e serve como o coração da estabilidade do mundo. Quando o mundo antigo caiu, tudo começou quando essa árvore foi reduzida a cinzas, desequilibrando totalmente o fluxo de mana. Mas aqui, nesse espaço da fenda, ela tá intacta, igualzinha à memória dele. E mesmo sem saber o porquê, tem uma coisa clara. Essa é a chance de recuperar a mana que ele perdeu. Debaixo da árvore, ele entra em meditação. A concentração é tão intensa que ele simplesmente esquece de comer, beber ou fazer qualquer outra coisa. Passam-se mais de 3 dias assim, e então mais 7, até completar 10 dias inteiros só focando na respiração e no fluxo da mana. No fim da 10ª noite, a paz acaba. Aparecem os Balkina, umas criaturas esquisitas parecendo aliens, e a missão delas é queimar a árvore, exatamente como fizeram no passado. Só que dessa vez, Dojin tá lá pra impedir. As criaturas disparam pra cima dele. Ele até se arrepende de não ter uma espada de elemento água que tornaria tudo mais fácil. Mas agora, ele tá com tanto mana no corpo que nem se importa mais com arma. Porque ele é a arma. As mãos dele estão liberadas pra todos os públicos. Ele estende o braço e solta tanta autoridade com pura mana que derruba um dos monstros na força bruta. O outro pra na hora. Surpreso com o que acabou de ver. O que ele fez ali se chama liberação de mana. Não é telecinese. É um tipo de ataque em forma de explosão feita só com energia pura. Ele nem lembrava a última vez que tinha usado isso tão forte, já que até agora ele estava no modo econômico. Mas os Balkina não desistem. Para revidar, eles lançam rajadas de energia pelas bocas. Lasers pulsantes voam em direção ao Dojin, que permanece mais calmo do que nunca. Só o mana dele já é escudo o bastante para proteger de qualquer coisa. Com o corpo aceso de energia, ele avança para os monstros e declara que finalmente conseguiu proteger a Árvore do Mundo. E agora? Agora ele quer brincar um pouco, aproveitar o treino. Os bichos se preparam para mais um ataque, mas o Dojin é mais rápido. Agarra 2 deles pelo rosto e fecha as bocas com força. Resultado? A energia que eles estavam acumulando explode dentro da própria cabeça deles, deixando para trás só 2 corpos flamejantes. Sem cabeça, a festa só começou. Os corpos dos monstros viram cinzas, deixando para trás 2 pedras mágicas valiosas. Mas isso foi só o começo. O Dojin tá curtindo demais, animado por ter desbloqueado algo chamado de Brasa Eterna depois de derrotar esses bichos. Com um sorriso no rosto, ele corta caminho entre os monstros e vai derrubando todos com gosto, colhendo uma bela quantidade de pedras de mana no processo. O massacre segue totalmente unilateral, até que não sobra mais nenhum. O Dojin basicamente ganhou na loteria, porque o tanto de pedra mágica que os bichos estão dropando é surreal. No meio dos itens deixados, ele encontra uma moedinha ou semente dourada brilhante. Ao pegá-la, descobre que aquilo é a tal Brasa Eterna. Segurando na mão, ele sente mais uma parte do seu poder sendo restaurada. E ao esmagar o item, libera as chamas que vêm junto. O jeito como ele brinca com a brasa lembra até o Sukuna de Jujutsu Kaisen. Só que agora, diferente da vida passada em que ele nem ligava pra isso, ele precisa absorver as brasas se quiser restaurar seu poder. O ideal seria continuar meditando debaixo da Árvore do Mundo, mas o corpo dele já bateu no limite de absorção de mana normal. A alternativa agora é absorver a brasa, o que muda completamente o estado da mana dele, transformando-a em mana de fogo. E é exatamente isso que ele faz. O corpo dele começa a liberar uma energia flamejante insana. O processo de absorção é demorado. Cada brasa leva uns 10 minutos para ser absorvida por completo. Por sorte, ele já tem várias em mãos. O plano agora é absorver o máximo possível. Enquanto isso, o mundo lá fora começa a pegar fogo. No sentido figurado, claro. A fenda atraiu a atenção geral, e já tem repórter plantado na frente da casa do Dojin. Agentes e pessoal da associação estão lá protegendo tudo. Bang Seong-gu tá revoltado por causa da ousadia de um civil entrar na fenda por conta própria. Detalhe, o visual dele lembra demais o Yeon-ho de Solo Leveling, só que com o cabelo mais arrumadinho. E do lado dele tá o protagonista secundário com cabelo azul, Kim Hyun-woo,
que entende o lado do Dojin, já que ele entrou na fenda para salvar a irmã. Só que o Seongu não engole essa. Acha que o Dojin foi movido pela ganância sem pensar nas consequências. Diz que, se ele quisesse acabar com a própria vida, podia ter feito isso de outro jeito. Mas agora, se morrer dentro da fenda, vai transformar tudo numa zona de destruição total. E é aí que mora o perigo. Hyunwoo pergunta o que o líder da associação, Gilma, acha de tudo isso. A resposta segue o protocolo, mas o próprio Hyunwoo começa a questionar o aumento absurdo de fendas aparecendo pelo mundo todo. Estados Unidos, China, Suíça, Turquia, Reino Unido. Tá rolando em tudo quanto é canto. Alguns países conseguiram controlar fácil, mas a Coreia do Sul tá em pânico, porque a situação deles pode virar um desastre completo, por causa de uma única pessoa. Seongu tá tão puto que quer socar o cara e tá praticamente rezando pra fenda cuspir ele de volta. E aí vem a parte cabulosa. O portão roxo gigante já tá lá há 28 dias. Isso também significa que o Dojin tá dentro da fenda esse tempo todo. A Associação de Heróis já classificou a ameaça como nível 1, que é o grau mais alto. A identidade do Dojin ainda não foi revelada oficialmente. Estão chamando ele só de Pessoa Comum S. O mundo inteiro não tem ideia de quem ele é. Mas tem gente que já sacou. O chefão da organização de empréstimos ilegais já ligou os pontos. Até o assistente dele confirma que o civil da fenda é sim o Dojin. Esse assistente se chama Kim Yang-gu e trabalha direto com o chefão. Chang-sob quer saber se o Dojin tem alguma chance real de sobreviver. O assistente fala que, sendo um civil, a chance é menos de 1%. Mas aí o chefão dá aquele sorriso debochado. Afinal, esse mesmo civil foi o cara que encheu os seguranças dele de porrada e deixou os caras de cama por semanas. Pra ele, o mundo tá subestimando feio quem o Dojin realmente é. Então ele pergunta, e se ele for um desperto? Um herói de verdade? Aí o assistente diz que tudo depende do nível real do cara. É difícil saber sem informações precisas. Até o chefão admite. Ter habilidade de combate é uma coisa, mas saber sobreviver dentro de uma fenda é outro papo completamente diferente. Mas uma coisa é certa. Esse tal de proteger a família do Dojin tem nada de nobre não. O escroto do Chang-seob tá pouco se lixando pra eles. Na verdade, se o Dojin não voltasse da fenda, o plano era vender os órgãos da avó e da irmã. E se ele voltasse, a ideia era empurrar a dívida pra cima dele, dizendo que cuidar da família custou caro. Esse cara é um parasita completo, um lixo ambulante. A cena muda de volta pra Árvore do Mundo, onde o Dojin tá mergulhado no treino pesado. Agora que tá cheio de mana flamejante, o corpo dele tá numa forma absurda. Nem sabe mais quanto tempo passou. Ele passou dias absorvendo centenas de pedras de fogo. Com isso, ele dominou completamente a manipulação da mana de fogo. Pode usar como quiser. E de bônus, a resistência ao fogo dele também subiu. Comparando com seu antigo eu, só no quesito de mana flamejante, ele acha que até superou a versão passada em alguns aspectos. Ele abraça a árvore com carinho, num momento bem íntimo, lembrando o quanto ela sempre apareceu quando ele mais precisou, no passado e agora. Ele se sente grato de verdade por tudo o que a árvore representa. Como não tinha onde guardar as pedras, fez uma bolsinha de cipó mesmo, só improviso. E mesmo sabendo que talvez nunca mais vá ver a árvore de novo, ele deixa claro, se um dia ela estiver em perigo, ele vai estar pronto para protegê-la com a vida. Foi um momento bonito, sincero, uma pausa no caos, daquelas que a gente até sente que precisava. Naquela mesma noite, Dojin finalmente sai da fenda. Quando bota o pé do lado de fora, tá tudo calmo. Ninguém em volta. Provavelmente o povo já achava que ele tinha virado estatística e que uma onda de monstros podia sair a qualquer momento. Mas ele sente uma presença forte por perto. Decide seguir e logo encontra dois agentes. Um irritado, outro de boa. Hyunwoo e Seongu, os mesmos de antes. Só de olhar o uniforme, Dojin já entende que eles são da associação. Se for pego, pode dar ruim. Para evitar dor de cabeça, ele junta uma bola de fogo e lança com força pro alto. O ataque vai parar num galpão próximo e explode com tudo. Os dois agentes entram em alerta máximo, correndo para checar o que rolou. Eles encontram várias pessoas assustadas. Seongu fica maluco. Que inferno é esse? Dojin, por outro lado, tá só testando o poder novo. A precisão do ataque foi boa. Ele até lembra do velho amigo, Tusk, o mago de fogo mais poderoso do continente. Será que ele ficaria impressionado? Eles tinham uma conexão forte. Enquanto isso, Hyunwoo sente algo estranho vindo da fenda. E bem diante deles, a fenda começa a desaparecer na neblina. Os dois correm para checar. Ao chegar, não acreditam no que vem. A fenda simplesmente sumiu. A conexão com o mundo deles foi cortada. O Dojin já tá em outro lugar, indo em direção ao próximo destino, tranquilão. No dia seguinte, a notícia explode. A fenda que durou quase um mês em Mapo desapareceu no 29º dia, exatamente depois que seu Dojin entrou.
E isso prova que a associação errou feio com a previsão da onda de monstros. Eles não têm ideia do que realmente aconteceu, nem como a fenda sumiu, e estão quebrando a cabeça tentando entender de onde veio o incêndio que rolou perto dali, no Ferro Velho, no mesmo momento do fechamento da fenda. Para a maioria, a conclusão é simples: seu Dojin morreu. Foi só consequência da imprudência dele. Enquanto o povo debate, nosso herói tá bem vivo, observando tudo de longe, escondido à vista de todos. Alguns lamentam, outros só criticam, mas o que mais pesa para ele é saber que nunca mais vai poder voltar para a árvore do mundo, mas ainda tem algo que ele pode proteger. A cena corta pro prédio da HCS Capital. Lá dentro, os idiotas estão comemorando a suposta morte do Dojin. Acham que agora tá fácil se livrar da vovó e da irmã. Shang Xiaobi é do tipo que aperta as pessoas até o último centavo. E tem um cretino comentando que seria melhor deixar a irmãzinha crescer, para poder usá-la de outras formas. Enquanto a galera fala besteira, rindo sem filtro nenhum, uma voz familiar ecoa no ambiente, cortando o clima na hora. Cadê o chefe? A cena corta do grito no prédio da HCS direto pro próprio Shang Xiaobi, todo contente, assobiando enquanto toca a vidinha como se nada tivesse acontecido. Pra ele, o Dojin tá morto. Fim de papo. O assistente vai passando a agenda do dia. Ele tá praticamente livre. Só tem um almoço com outro CEO. Isso deixa o cara feliz da vida, já planejando aproveitar a noite numa boate da Madame Kang, pronto pra curtir e gastar como se fosse o rei da cidade. Mas esse papo furado não dura muito. Assim que começa a subir as escadas do prédio, ele encontra o caos. Os seguranças dele estão sendo arremessados pelo corredor, igual bonecos. Sangue por tudo quanto é lado, e no meio da cena, quem ele achava que estava morto? Nosso menino Dojin segura o desgraçado e o joga no chão, mandando ele rastejar de volta como um cachorro. A ordem gelada faz o chefão da HCS tremer na hora. Dojin senta na cadeira dele e repete: rasteja. Shang Xiaobi ainda tenta entender o absurdo da humilhação, mas cede. Se arrasta como um vira-lata. Dojin, impiedoso, manda ele latir, alto, como o animal que é. O miserável demora, mas acaba soltando um latido ridículo, humilhado até o último fio de cabelo. Mas o Dojin não tá satisfeito. Manda ele repetir, e repetir, até deixar claro pra todo mundo ali que o presidente virou menos que humano, igualzinho ao que ele faz com os outros. Dojin encara ele nos olhos e fala que já lidou com muito lixo igual a ele. Gente que se faz de obediente, mas apunhala pelas costas no primeiro vacilo. O Shang Xiaobi começa a implorar, disposto a virar um cão fiel se for preciso. Mas o Dojin já teve o suficiente. Dá-lhe um tapa tão forte que o cara cospe sangue e quase perde o ar. O assistente só observa, até que o Dojin vira pra ele, chama o cara de lado e avisa. Agora ele é o novo chefe da HCS. E aconselha que pare de trabalhar para vermes como o Shang Xiaobi. Já que eles são tão bons em se livrar de corpos, Dojin dá essa ordem com frieza. Mata ele e joga o corpo num barril no fundo do oceano. Sem provas, sem rastro. O assistente hesita. Diz que o Shang Xiaobi tem conexões demais e que as consequências seriam pesadas se ele tomasse o controle no lugar dele. Suplica que o Dojin o perdoe só mais essa vez. Mas o Dojin não quer saber de enrolação. Se eles não forem capazes de lidar com isso agora, ele vai arrastar todos pra dentro de um portão e largar como comida de monstro. Simples assim. Só de ouvir isso, o Shang Xiaobi desmonta, vira um farrapo no chão, choramingando, prometendo que nunca mais vai trair o Dojin, que vai ser leal pro resto da vida. O Dojin pensa por um segundo. Ele podia acabar com tudo ali mesmo, mas ele mudou, tá mais mole do que era na vida passada. Então, dessa vez ele estende a mão. O Shang Xiaobi, sem pensar duas vezes, aperta, grato por estar vivo. Mas aí vem o detalhe. A mão do Dojin tá envolta em chamas. O cara olha nos olhos dele e solta. Essa é a sua última chance. E sem dó, arranca a mão do miserável. Reduz a carne a uma pasta carbonizada. O grito de dor ecoa pelo prédio. Mas Dojin nem olha pra trás. Ele só vai embora, deixando um recado final. Se algum deles se atrever a tocar na família dele de novo, não vai sobrar nenhum vivo. E como castigo eterno, a função dessa organização agora é proteger a avó e a irmãzinha dele pelo resto da vida. Ponto final. Assim se lida com traidores. E oficialmente, Seu Dojin foi só mais um civil que desapareceu junto com a Fenda. Um nome esquecido pelas autoridades, pela Associação dos Heróis e pelos jornais. Na prática, ele tá no McDonald's, comendo de boa. O mundo seguiu em frente como se ele tivesse virado estatística. Mas a lenda só começou. Mesmo que o Dojin aparecesse e falasse pro mundo que tá vivo, ninguém ia acreditar. E pior, se ele surgisse dizendo que sobreviveu sozinho a uma fenda, só ia trazer dor de cabeça e encher o saco dele. Então ele prefere ficar na dele. Enquanto isso, o cachorro domesticado do Huang Chang Xiaobi tá agora ajudando o Dojin a encontrar uma casa nova e boa.
Assim ele pode se mudar com calma. Finalmente, Dojin conseguiu levar a irmãzinha para comer um fast food decente. Ele contou que logo vão se mudar para um bairro melhor. E a Yun-Yon ficou pulando de felicidade. Agora ela vai poder ir pro jardim de infância como qualquer criança da idade dela. E no ano seguinte já entra no fundamental. Mas foi só tocar no assunto da escola que o clima desandou. A carinha da Yun-Yon ficou tensa na hora. O Dojin, que encara monstros grotescos sem piscar, ficou completamente perdido com a mudança de humor da irmã. E aí ela solta. As outras crianças tiram sarro dela por ser órfã. Isso quebrou o coração do grandão. Se ela não quiser se misturar com aqueles pentelhos maldosos, tudo bem. Eles que se preparem. Uma hora o universo dá o troco. Quando ela percebe que não vai mais precisar frequentar a escola onde a zoam, a alegria volta com tudo. Por dentro, Dojin já tá bolando um plano para colocar a irmãzinha numa escola particular chique. Daquelas onde ninguém ousa olhar torto pra ninguém. Mais tarde naquela noite, Dojin descobriu que o tal do Kim Yong-gu tinha largado a avó e a irmã num motel qualquer enquanto ele estava preso na fenda. O cara quase se curvou no meio do chão pedindo desculpa, dizendo que o motel era da própria empresa deles. Então era seguro. Dojin não tinha paciência para bater boca com capanga cansado. Então só entrou no quarto. A avó segurou a mão dele com os olhos marejados, sem acreditar que o neto voltou vivo. A Yun-Yon se jogou em cima dele com um abraço de urso. Por um segundo, o guerreiro durão ficou paralisado. Mas quando sentiu o carinho da família, ele abriu um sorriso sincero. Era aquele tipo de calor que ele nem lembrava mais como era. A Yun-Yon agora viciou no tal do McDonald's. Tão comendo lá direto. E, como toda criança curiosa, ela começou a perguntar sobre o trabalho do irmão. Ser herói é legal? Ela questiona. Mas quando ele acha que vai receber um sim animado, ela manda. Não gosto. Segundo ela, heróis são legais e fortes, mas vivem em perigo. Lutam com monstros horríveis e, às vezes, morrem. Tudo que a Yun-Yon quer é que o irmão viva muito tempo com ela e a vovó. Nada mais. Dojin ficou tocado de um jeito que não esperava. Ele que veio de um mundo cruel, onde foi o último humano de pé, onde só restava sangue, perda e solidão. Agora tem alguém se preocupando com ele de verdade. Coisa rara, coisa que ele nem sabia mais que existia. Talvez, só talvez, ele consiga viver uma vida feliz aqui. Uma vida simples, com amor, sem precisar matar ou sobreviver o tempo todo. Enquanto isso, a Associação de Heróis da Coreia estava pegando fogo. O diretor Natai Wong, fundador da associação e também da Federação Mundial dos Heróis, estava com a cabeça fritando com o caso da fenda misteriosa. Mandaram os melhores investigadores, mas não acharam nada. E isso só deixava o velho ainda mais inquieto. Uma fenda que aparece do nada e some do nada pode muito bem reaparecer. Isso é o que assusta mais. A assistente até tenta dizer que talvez tivesse sido melhor se tivesse rolado uma onda de monstros, que pelo menos daria pra entender alguma coisa. Mas ele corta a fala dela no meio. Ele também odeia incertezas, mas ainda assim acha que é uma sorte ninguém ter saído ferido. Natai Wong não é qualquer um. Tá no top 100 dos heróis mais respeitados e poderosos do mundo. Dizem que se ele se candidatasse à presidência, ganhava com o maior número de votos da história. Mas ele não quer cargo político, nem ficar podre de rico com conglomerado. O único foco dele é a segurança do povo, ponto. Ele pede uma investigação ainda mais profunda ao redor da área da fenda. Já conseguiram convencer os moradores ali perto a vender as casas para a associação. Isso facilita as coisas, e como compensação pela bagunça que causaram, Taiwan quer pagar mais do que o valor de mercado. É o mínimo que podem fazer. Para fechar, as fontes oficiais já confirmaram. Várias fendas estão aparecendo pelo mundo todo. Nos Estados Unidos, China, Suíça, Turquia e Reino Unido. Olha, de qualquer ângulo que se olhe, tem coisa grande rolando. Os Estados Unidos e a China já estão na fase de controle das fendas deles. Mas entre os países grandões, quem tá ferrado mesmo é o Reino Unido. Os outros mandaram heróis veteranos, experientes. Já a galera do Reino Unido só mandaram tranqueira. Resultado? A missão de um mês para acabar com a fenda deles virou um fracasso vergonhoso. A onda de monstros da fenda britânica começou oficialmente. Enquanto isso, a cidade seguia no seu ritmo. Todo mundo vivendo o dia como se nada tivesse rolando. No meio da multidão, Dojun andava tranquilamente, se misturando com os pedestres. O destino do dia, a loja favorita dele no Complexo dos Heróis. Assim que ele entrou, o atendente do balcão deu aquele bom dia no automático, mas travou assim que reconheceu o rosto do cara. Ficou branco na hora, todo arrepiado, só de ver o Dojun ali de novo. Mas dessa vez, pelo menos, o gerente estava na loja. Então, o atendente achou que não ia precisar lidar com esse cliente sádico sozinho. O gerente fechou o jornal, levantou os olhos e falou com aquele tom controlado, mas com um ranço no fundo.
Afinal, esse era o mesmo moleque que vivia forçando o caixa bobão a comprar cristais mágicos de 5ª categoria. Do-jun, sem pressa nenhuma, tirou a mochila e jogou no chão. Na real, ele até curtiu que o gerente estava ali e agilizar a venda das pedrinhas mágicas dele. O gerente já estava esperando mais um monte de cristal meia-boca sair da mochila. Nem queria perder tempo. Deixou claro que não estava interessado em negócio pequeno e que não podia aceitar só 1% de comissão. Melhor pro Do-jun ir embora de vez. Mas Do-jun não curte ser dispensado quando só quer fazer uma troca justa. Ele avisou que recusar esse negócio ia ser um erro enorme pro gerente, que ele ia se arrepender. Mas o gerente continuou mandando o garoto cair fora, sem nem dar uma olhada na mochila. Último aviso. E aí Do-jun deu um chute na mochila e espalhou tudo no chão. Na hora, o atendente e o gerente reconheceram o brilho e a energia que saía daquelas pedras. Eram cristais mágicos de herói. Sim, aquelas raridades lendárias que nem o dinheiro compra fácil. Do-jun tem noção do que tem em mãos. Esses cristais ficaram famosos depois que um chefão mexicano do tráfico, o Corzamin, usou eles na produção de droga. Teve um acidente bizarro no laboratório, que não só mudou a vida do cara, como virou um marco na história. Corzamin despertou como herói por causa dos cristais. Desde então, viraram item de luxo, essenciais para despertar poderes e turbinar mana. Um tesouro ultra premium. Só de zoas, Do-jun mandou os caras empacotarem tudo de novo e foi embora. O gerente mudou de atitude rapidinho. Levou o garoto pra sala VIP e ainda serviu bebida gelada enquanto o caixa lustrava os cristais com o maior carinho. Do-jun curte inverter a situação assim. Um segundo ele é enxotado, no outro tá relaxando com um copo na mão. A proposta dele foi direta. Pagamento cheio e comissão de 0,5%. Quando o gerente começou a dar sinais de recuo, Do-jun ameaçou cancelar tudo. Da outra vez ele já tinha aceitado 1% e agora queria ainda menos. Só de birra mesmo. O gerente até tentou se redimir, pedindo desculpa com toda a educação possível. Mas o Do-jun não estava no clima de ouvir arrependimento falso. Era aquilo ou ele ia embora. O caixa, claro, estava ali do lado, xingando o Do-jun por dentro, chamando o cara de abusado. Vendo que não ia amolecer o garoto, o gerente entrou num monólogo sobre mercado de cristais e preços, mas Do-jun nem perdeu tempo ouvindo. Terminou a bebida, levantou e deu aquele susto no gerente. O gerente, em pânico, começou a jogar proposta. 9%. Não funcionou. 8%. Também não. 7%, 6%, 5% e nada. Nesse ponto, a loja já ia ter prejuízo só para manter o acordo. E foi aí que o Do-jun decidiu. Fechava por 1% mesmo. Só por consideração às negociações antigas. O gerente engoliu seco. Por dentro, queria xingar o cara até a 10ª geração. Mas não podia. O produto era valioso demais. E então, o Do-jun soltou a bomba que quase fez o gerente mijar de emoção. Além da mochila que ele trouxe hoje, ele ainda tinha mais 7 cheias de cristais mágicos de herói. O contrato foi feito e assinado na hora. Depois de alguns minutinhos finalizando o acordo, 67 bilhões de won caíram direto na conta do seu Do-jun. Dá mais ou menos 48 milhões de dólares. Nesse ritmo, aquela casa de 110 bilhões de won nem parece mais tão distante assim. O problema agora é que conseguir mais cristais mágicos de alto nível nos portais normais toma tempo demais. Se ele arranjasse um jeito de viajar livremente pelas zonas de fenda, ia virar uma máquina de farmar tesouro. Enquanto olhava a tela do celular, uma notificação do governo chegou para todo mundo no país. Foi anunciado oficialmente o surto de monstros no sul do Reino Unido. E claro, junto veio a proibição geral de viagens para lá. Depois de ler sobre esse problemão do mundo real, Do-jun perdeu completamente o interesse em ficar mexendo com o gerente da loja. No passado, ele teria ido resolver o problema com as próprias mãos, não importando qual país ou associação estivesse envolvida. Mas hoje em dia ele tá diferente. Agora ele tem coisas mais importantes para se preocupar. Hoje o jantar é por conta do Do-jun, e a pedida é carne cara. A Yun-yon ficou com a boca cheia d'água só de ver a carne de porco e boi derretendo na grelha. Os pratos caros e os acompanhamentos suculentos não paravam de chegar na mesa. A vovó, preocupada com o preço do cardápio, começou a desacelerar, perguntando se estava tudo bem gastar tanto assim. 250 mil won. Por 100 gramas é pesado, né? Mas Do-jun nem piscou. Depois do lucro absurdo com os cristais, dava pra comer isso todo dia, que ainda assim não ia fazer diferença na conta bancária. No primeiro pedaço, a Yun-yon se apaixonou pelo sabor absurdo da carne luxuosa. Do-jun foi jogando mais carne na grelha sem parar, enquanto a vovó só observava com aquele sorrisinho meio nervoso. E olha que ainda tava vindo mais um monte de corte. Costela, prime rib, contra filé e mais um monte de coisa chique. Já tava exagerado o nível.
Como que 2,5 pessoas iam dar conta disso tudo? A vovó claramente subestimou o apetite de um protagonista. E foi a própria Yoon-young que convenceu a avó a dar uma mordida na carne chique. A senhora não resistiu ao jeitinho da netinha e cedeu. E bastou uma garfada para todas as preocupações da vovó sumirem no ar. No fim das contas, os 3 curtiram uma refeição maravilhosa, cheia de risadas e alegria. Mas enquanto isso, Do-joon nem fazia ideia de que uma mulher chamativa tinha acabado de entrar no restaurante. Onde ela passava, os pescoços dos clientes quase quebravam de tanto virar para olhar. A mulher foi direto até a mesa do Do-joon e chamou a atenção dele na lata. Só queria trocar uma palavrinha, nada mais. Mas antes que pudesse explicar qualquer coisa, Do-joon já mandou papo reto. Ela estava interrompendo o jantar da família. Se quisesse falar alguma coisa, era para voltar depois que a comida acabasse. A Hyun-joo puxou um cartão de visitas, achando que o nome dela ia mudar o tom do garoto. Mas Do-joon nem levantou o olhar, continuou virando carne na grelha, ignorando ela total. Resultado? A S-Ranker famosa teve que engolir o orgulho e esperar pacientemente na recepção do restaurante. E óbvio, virou o centro das atenções ali dentro. Gente tirando foto escondida, cochichando, encarando. Todo mundo tava se perguntando a mesma coisa. Quem é esse maluco que tá fazendo a Hyun-joo esperar? Ignorando toda essa tietagem, Jo-yeon ficou pensando no encontro estranho que teve com Do-joon. Pelo que sabia, ele tinha entrado no primeiro portal 2 meses atrás. Saiu vivo e agora tinha rumores de que estava despertando como herói. Era dado como morto na fenda de Mapo, mas ali estava ele, jantando de boa com a família. Nada fazia sentido. E o pior, um único olhar do cara tinha deixado ela em alerta. Um cara recém-desperto não poderia atingir um nível desses em só 2 meses, certo? Até o magnata do petróleo, o Cath Moore, que encheu o corpo de cristal mágico, levou 5 meses para chegar no auge. Jo-yeon chegou à conclusão de que o Do-jin devia ter alguma habilidade especial desconhecida. Quando a janta terminou, Do-jin, a vovó e a Yoon-young saíram todos felizes e de barriga cheia. Mais perto da saída, Jo-yeon apareceu de novo para tentar finalmente conversar com ele. Só que antes mesmo de abrir a boca, um outro grupo entrou no restaurante, com aquele ar arrogante e metido. E na hora, o olhar do Do-jin ficou afiado. Tinha coisa vindo aí. Esse desgraçado com cara de trambiqueiro nem sonhava que ia dar de cara com o seu Do-jin, vivíssimo e mais forte do que nunca depois daquela treta numa das fendas mais perigosas. Era ninguém menos que o lunático Kang Chil-woo, o cara que deixou Do-jin pra morrer. Pra falar a real, ele até achou engraçado ver o cara de volta, tipo uma barata que não morre nunca. Até a Hyun-joo, que tava ali no restaurante, reconheceu na hora que aquele ali era problema. O clima ficou tenso na hora, silêncio total. Mas Do-jin não deu moral para as provocações baratas do Chil-woo. Chamou a Jo-yeon pra perto e pediu pra ela fazer um favor, cuidar da família dele por um tempinho. Só precisava chamar um táxi e garantir que a avó e a irmã chegassem em casa de boas. Era melhor manter elas longe, enquanto ele acertava umas contas antigas com um vira-lata. Ainda bem que a Jo-yeon é uma mulher sensata. Ela fez exatamente o que ele pediu e tranquilizou a avó e a pequena Yoon-young, dizendo que tudo ia ficar bem. Se despediu com um aceno, mas dava pra ver que a preocupação ainda estava no rosto delas. Quando o táxi partiu e sumiu da vista, o som seco de um tapa ecoou pelo restaurante. Com a família fora de cena, Do-jin largou de vez a pose de bom moço. Chil-woo nem viu de onde veio. Só sentiu a dor ardida no rosto. Envergonhado por levar esse tapa na frente de todo mundo, ele avançou com tudo pra revidar. Uma das funcionárias do restaurante tentou intervir, com medo de que os dois destruíssem o lugar. Mas claro que foi ignorada e quase tomou junto. Por sorte, não se machucou feio. Com toda a calma do mundo, Do-jin mandou geral sair dali. Era melhor para a segurança de todo mundo. Chil-woo, como sempre, explodiu na hora. É um idiota impulsivo que nem sabe provocar direito. E por isso, tomou mais um soco direto na cabeça. Nem teve chance de reagir. Pra quem não sabe, esse verme foi o responsável por trancar o seu Do-jin original dentro do portal e largar ele pra morrer. Mesmo que não tenha sido com esse Do-jin aqui, ele ainda sente uma raiva absurda desse filho da mãe. E ele queria conversar. Chil-woo ainda teve a audácia de dar risada e mencionar que tudo aquilo foi coisa da madrasta maldita do Do-jin. Aí ficou fácil. O garoto só puxou o celular e apertou o botão de gravar. Se conseguisse uma confissão clara, ia facilitar demais a vida dele depois. Mas é claro que o idiota ficou ofendido, reuniu energia na mão, chamou a mãe do Do-jin de vadia e foi com tudo pra cima, querendo terminar o que não conseguiu antes, matar o garoto. Só que ele não estava preparado. A técnica de Do-jin com Chi era absurda. Um simples toque desviou completamente o soco como se fosse um escudo invisível. Chil-woo ficou sem entender nada. Ele sempre resolveu tudo na base da força bruta.
e agora parecia estar enfrentando algo muito maior do que podia imaginar. Em um segundo, estava voando longe. Dojin acompanhou o movimento como um predador brincando com a presa. Os sons de pancadas e ossos rachando começaram a ecoar pelo restaurante. A funcionária, desesperada, tentou ligar para a polícia, mas antes que conseguisse apertar o botão, uma mão delicada puxou o celular. Era Jo-yeon, sorrindo como se nada tivesse acontecido, dizendo que ela cuidaria de tudo. A funcionária, aliviada, só conseguiu respirar fundo e agradecer. Enquanto isso, Tio Woo estava apanhando igual saco de pancada. Era tapa, soco, chute, arranhão, sem parar. E olha que esse desgraçado era um herói de rank B. Nem muita gente conseguiria derrubar ele assim, tão fácil. Pra Jo-yeon, Dojin provavelmente estava no nível de rank A, mas mesmo assim estava parecendo injusto. A surra era tão desequilibrada que ela resolveu interromper. Com cuidado, chamou Dojin para dar uma pausa. Tava com medo do Tio Woo morrer ali mesmo. Ele ouviu o pedido dela. Soltou o corpo mole do cara no chão e limpou as mãos, como se tivesse terminado um serviço qualquer. Aí Jo-yeon, curiosa, perguntou quanto ele sabia sobre o tal Kang Chi-woo. Dojin disse que não sabia tudo, mas sabia o suficiente para querer vingança. Foi aí que ela alertou. Esse lixo aí tem ligação com Kang Yong-pyo, que é um herói de rank S. Bom, Dojin já sabia muito bem que aquele tal de Kang Yong-pyo era primo do Tio Woo, e que ele não ia deixar barato. Mas, sinceramente, ele não tava nem aí. Jo-yeon, por outro lado, ficou chocada com o quão pouco o cara se importava com as consequências. O moleque parecia um completo maluco. E talvez fosse mesmo. Ela explicou que o tal Yong-pyo era super protetor com o primo delinquente, e que, depois do que rolou no restaurante, era questão de tempo até o cara aparecer querendo sangue. Dojin só deu risada das preocupações dela. O último cara que ele temeria no mundo era algum heróizinho de rank S metido a besta. O que mais incomodava ele, na real, era o tanto de coisa que a Jo-yeon parecia saber sobre a vida dele. Agora que já tinha dado cabo do Goblin escroto, a raiva dele começou a virar pro lado dela também. Ele encarou a mulher de frente, daquele jeito intenso, mas ela não era do tipo que se abalava com um olhar. Aguentou firme. Mudando de assunto, ela pediu desculpas pela abordagem repentina e foi direto ao ponto. Veio a pedido do tio, mas o real motivo era outro. Depois que soube que ele vendeu aquele saco cheio de cristais mágicos de herói, ficou interessada. Disse que queria comprar todos que ele tivesse, sem se importar com o preço. Dojin deixou claro que não ia sair barato, não. Aqueles tesouros não eram qualquer coisa. Mas Jo-yeon garantiu que uma heroína rank S tinha recursos muito acima do comum. Ele topou negociar, mas com uma condição. Nada demais, só um favorzinho. Pelo menos nada demais para alguém com o nível dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o som de garrafas de uísque quebrando no chão ecoava no escritório de uma certa madrasta surtada. Ela estava tendo um colapso depois de descobrir que o enteado zumbi ainda estava vivo. Os capangas dela tinham cravado que o moleque tinha morrido na fenda. Mas agora estavam dizendo que o cara voltou, vivo. O careca do diretor Lee só podia se lamentar por estar trabalhando para uma chefe assim. E olha que nem era culpa dele. A Associação de Heróis tinha marcado Dojin como morto. Mas a bruxa não queria saber de desculpa. Queria resultado. A cereja do bolo foi quando chegaram as notícias da surra que o Kang Chi-woo tomou do Dojin. Aí ela teve certeza. O garoto já sabia quem estava por trás da tentativa de assassinato. Ela não tinha medo do moleque em si, mas sim do escândalo que isso tudo podia causar se o pai ou o marido descobrissem. Se a mídia pegasse essa história, as ações da empresa iam despencar. Então mandou o pessoal correr para controlar a imprensa. Se eles falhassem, empresas como a T Group e a W Group iam cortar todos os contratos e anúncios. A polícia também já estava no bolso dela, graças aos capangas que se adiantaram. Saber que tinha alguma competência no time até deu um alívio. Foi aí que o diretor Lee cochichou no ouvido dela que tudo aquilo, a cobertura, a mídia, a polícia, era só tratar o sintoma. O problema real precisava de uma solução definitiva. E ele tinha uma ideia: usar o primo do Tio Woo, o famigerado Kang Yong-pyo. Até a madrasta sabia quem era esse. O Tio Woo podia ser um lixo conhecido no mundo dos heróis, mas era um capacho fiel do primo poderoso. Um lacaio que fazia todo tipo de trabalho sujo. E se o idiota fosse preso ou exposto pela mídia, a imagem do Yong-pyo ia junto pro ralo. O estrago já estava rolando e o S-Ranker certamente ia se mexer para apagar o incêndio. Dito isso, ela decidiu: quero um encontro com o Yong-pyo o quanto antes. E o tal Hwang Chang-seob da HCS Capital. Aquele traidor agora estava do lado do inimigo, ajudando a família do Dojin. Isso era inaceitável. Mandou chamar um promotor imediatamente.
Quem sai do barco dela paga caro. No dia seguinte, vemos um grupo de heróis entrando numa das 37 zonas de fenda espalhadas pela Coreia. Dentre elas, 5 estão sendo transformadas em portais seguros. As outras só podem ser invadidas com horário marcado e heróis registrados nas associações. E adivinha quem tá liderando a expedição de hoje? Hyunjo Yeon. Como portadora de uma ID de Rank S, ela basicamente tem entrada liberada em qualquer fenda. No meio da galera bem equipada, cheia de armas de ponta e armaduras brilhantes, tá um cara de moletom velho, parecendo que saiu de um brechó. E sim, é ele, seu Dojin. Para essa missão, a Jo-yeon escolheu a guilda Cleome, do herói de Rank A Jong-in-ju, como grupo temporário. Participar de uma caçada ao lado de uma Rank S era coisa rara, então o pessoal tava animado pra caramba. A Jo-yeon disse que só queria fazer algo divertido, esticar um pouco os músculos e tal, mas na real, ela teve que montar toda essa missão só pra dar acesso livre ao Dojin dentro da fenda restrita. O combinado era simples. Ele vendia o resto do estoque de cristais mágicos de herói pelo preço de mercado, e ela levava ele até dentro da zona de risco. Dojin só queria farmar mais grana caçando em zonas de nível mais alto. Todo mundo sabe que essas zonas guardam vários tesouros, mas entrar em uma delas pra lucrar, sem medo nenhum, coisa de maluco. Jo-yeon, no fim, nem se importava. O que ela queria mesmo era botar as mãos nos cristais mágicos do moleque. Depois de andar por um túnel escuro por alguns minutos, o grupo finalmente saiu do outro lado e se deparou com uma área cheia de árvores iluminadas. Claro que a curiosidade bateu e Inju logo começou a encher o saco da Jo-yeon para saber quem era o jovem misterioso que estava seguindo o grupo. Ela soltou que ele era alguém que ela conhecia, mas ninguém ali engoliu essa desculpinha meia boca. Inju já veio com a especulação de que ele podia ser o novo namorado da rainha Jo-yeon. Cansada do falatório, a S-Ranker soltou uma verdade parcial. O cara tava ali porque ela devia um favor pra ele. Enquanto o pessoal conversava distraído, o sol de repente sumiu. Uma sombra gigante cobriu tudo. Todos olharam pro céu, e lá tava a criatura, um cocatrice monstruoso. Sendo uma guilda de Rank A, os heróis da Cleome reagiram na hora, puxando as armas e se posicionando. Jo-yeon assumiu o comando e começou a distribuir as funções. Jinju e Do-yeon na defesa, Sung-ho nos ataques nas pernas. Só que ela nem teve tempo de terminar de dividir as tarefas. Um vulto passou voando por todo mundo. Do nada, Dojin disparou pra cima, pulando alto o suficiente para encarar o monstro no ar. Ele ignorou completamente os planos da equipe e partiu direto pro mano a mano com o passarão. Os heróis da Cleome ficaram de boca aberta. Ninguém ali nunca viu alguém agir com tanta audácia assim. Com energia acumulada no punho, Dojin se preparou para dar o primeiro golpe. Enquanto isso, Inju já estava se lamentando por dentro da própria sorte. Mal tinham entrado na fenda e já tinha aparecido um inimigo problemático. Mas antes de qualquer um se posicionar de verdade, o Dojin já tinha largado a mochila no chão e voado feito um míssil. Em um único salto, ele anulou a vantagem aérea do cocatrice. Lá no alto, tomou conta do campo como se fosse nada. A energia flamejante ao redor dele estava pesada, queimando no ar. O passarão não teve tempo nem de reagir. Tomou um soco na fuça, cheio de força. Resultado, o bicho caiu no chão. Poético até. Dojin pousou na frente do grupo, tranquilo, sem suar uma gota. O cocatrice estava na beira da morte, com a marca do soco estampada na cara. O pessoal da Cleome e a própria Jo-yeon ficaram sem palavras com o que viram depois. Ele levantou o pé e começou a pisotear a cabeça do bicho até virar carne moída. Parece exagero? Talvez. Mas matar um cocatrice exige força bruta, e foi isso que ele entregou. Cada pisada vinha acompanhada do som de ossos quebrando e sangue jorrando. Um show de horrores que deixou o grupo chocado. Agora a Inju estava mais curiosa do que nunca. Quem diabos era aquele cara? Jo-yeon, honestamente, também não sabia muito. Tudo que ela podia afirmar era que seu Dojin era um humano forte, muito forte. Na real, chamar ele só de forte era subestimar feio o que ele acabara de fazer. Matar um cocatriz com um golpe. Nem os melhores faziam isso. Ela até tentou diminuir um pouco o feito, dizendo que a irmã dela também era capaz de algo assim. Mas Inju não engoliu. Tava vidrada no cara. A sequência inteira da luta parecia coisa de filme. E Jo-yeon também estava ficando intrigada com aquele poder todo e o jeito decisivo dele. Foi então que ela virou pra Inju e decidiu mudar os planos. Queria ir pro centro da fenda com Dojin. O resto do grupo podia ficar na parte externa. Jo-yeon se aproximou com calma, enquanto Dojin cortava o corpo do cocatrice para pegar o loot. Antes que ela pudesse abrir a boca, ele já mandou na lata que não ia dividir o loot com ninguém que não ajudou em nada. Direto e reto. Por sorte, Jo-yeon não estava ali por cristais. Ela só queria convidar ele para irem mais fundo na fenda, procurar algo mais desafiador.
Dojin deu um sorrisinho e topou na hora. Joyeon conhecia bem o mapa daquela fenda, então ficou decidido que ela ia na frente. O Dojin só precisava seguir de perto para não se perder. Sem nem avisar, ela saiu disparada, tão rápido que o ar estourou num estrondo sonoro. Dojin só observou de boa enquanto ela virava um borrão no horizonte. Depois de jogar a mochila nas costas, ele se agachou num impulso, acumulando energia nas pernas. E pá! No primeiro passo, ele explodiu com tanta força que quase derrubou os heróis da Guilda Cleome. Inju, boquiaberta, pensou que se a Joyeon era uma bala, então aquele cara se movia como a luz. Com os dois monstros sumindo floresta adentro, o resto dos heróis só olhou pro líder da guilda, esperando instruções. Era óbvio que tentar acompanhar os dois era loucura. O jeito era aceitar que naquele dia eles eram só figurantes. Ainda assim, o portão tinha muitos monstros nas bordas, e então dava pra fazer alguma coisa. Enquanto isso, Joyeon e Dojin estavam cortando a floresta como 2 mísseis. Mesmo mantendo uma velocidade absurda, ela não parava de olhar pros lados, tentando ver se ele estava acompanhando. Quando não viu sinal nenhum dele, até pensou que talvez tivesse exagerado na arrancada, e decidiu diminuir o ritmo. Só que antes mesmo de conseguir desacelerar, Dojin apareceu do lado dela, todo tranquilo, perguntando se dava pra ir um pouquinho mais rápido. Joyeon se desequilibrou quase caindo. Nunca passou por isso antes. Alguém conseguia correr lado a lado com ela, sendo que ela tá no top 2 do país quando o assunto é velocidade. Talvez esse ranking aí já tenha passado da validade, porque Dojin tava deixando ela comendo poeira. Pouco depois, ele deu uma paradinha e ainda provocou, dizendo que achava que ela ia ser mais rápida, já que saiu correndo daquele jeito só pra se exibir. Enquanto esse ranker recuperava o fôlego, Dojin olhou pro horizonte. Lá na frente se erguia uma cadeia de montanhas imensas, tão altas que pareciam tocar o céu. O rosto da Joyeon ficou sério. Aquelas montanhas abrigavam o chefão da fenda, o Cassirian. Esse bicho era basicamente um monstro draconiano de 20 metros de altura. Joyeon nem cogitava enfrentar um bicho desses. Normalmente, seriam necessários pelo menos 3 S-Rankers só pra ter alguma chance. Mas Dojin sabia muito bem o que Cassirian podia dropar. O cristal mágico de grau imaginário. Um item quase no topo dos tesouros existentes. E é claro que ele não ia deixar essa oportunidade escapar. Joyeon tentou dissuadir ele dessa ideia maluca. Mas Dojin já estava decidido. Ia encarar o bicho com ou sem ela. Ela ficou parada vendo o cara disparar em direção às montanhas, como se fosse a coisa mais normal do mundo. No fim, teve que aceitar que não tinha outra escolha senão seguir esse lunático direto para a boca do inferno. Um sentimento ruim começou a crescer dentro dela, como se algo terrível esperasse pelos dois lá dentro. A confiança cega dele em conseguir matar um monstro que normalmente trucida 3 C-Rankers mexeu com o emocional dela. Mas o mais chocante mesmo foi o que veio a seguir. Quando Joyeon chegou no covil do Cassirian, o bicho já estava morto. Tava ali, estirado no chão, e Dojin só tava tirando a faca do corpo do bicho com a maior naturalidade do mundo. Ela ficou sem saber o que falar. O chefão da fenda tava morto. Assim, do nada. Ela tentou processar a cena. Cassirian não era qualquer coisa. Era o mesmo monstro que o herói famoso Park Hye enfrentou uma vez. E olha que ele era Rank S também. Na primeira tentativa, ele levou 30 heróis Rank A com ele. Resultado, todo mundo morreu. Só o Hye sobreviveu por pouco, praticamente rastejando. Na segunda vez que enfrentou o bicho, ele levou outro S-Ranker e mais 100 Rank A. Isso mesmo, 100. Era quase um exército. A luta foi brutal, com os heróis focando em destruir as asas do bicho para impedir que ele voasse. A partir daí, conseguiram massacrar o Cassirian com uma chuva de ataques. Me lembrou até aquele debate da internet sobre 100 homens contra um gorila. Aqui os homens ganharam, mas mesmo assim a maioria morreu. Só sobraram uns poucos. E agora, ali na frente da Joyeon, tava o mesmo monstro, morto no chão, derrotado por um cara sozinho. Os estragos daquele dia foram tão brabos que até hoje, 3 anos depois, a guilda do Rael, a Sweet Life, ainda não conseguiu se recuperar totalmente. E agora, do nada, um cara com cara de qualquer um ali na rua, derrubou o mesmo Cassirian como se fosse nada. E pra melhorar, com a Joyeon encarando ele sem parar, o Dojin ainda solta um. Ficar olhando pro vento não vai te dar nenhum desses cristais não. Ela até ficou levemente irritada, mas estava mais preocupada em tentar entender a insanidade que era aquele cara. Se ela não tivesse visto tudo com os próprios olhos, jamais acreditaria. O mesmo monstro que fez um massacre no passado foi obliterado com um golpe só. Simples assim. Enquanto isso, Dojin estava ali, de boa, colhendo a pedra mágica estilosa do corpo do bicho. Olhando pro cristal, ele vira e diz que não precisa mais de ninguém para guiar ele. A partir de agora, ele se vira sozinho. E quanto ao resto dos materiais do corpo do dragão?
tipo as garras e os dentes. Ele nem liga. Disse na lata que não quer nada disso. Ele ainda teve a moral de falar que ela podia ficar com o resto como forma de pagamento, e saiu andando. Jo-yeon ficou sem chão. Ela olhou pro corpo do Kassirian e concluiu que, sinceramente, também não estava interessada em pegar nada. Já estava de noite, e quando o grupo se reencontrou, os Rank A ficaram em choque. O cara voltou com 3 mochilas cheias de cristais mágicos. Isso era coisa de maluco, até pros mais experientes. Pra juntar tudo aquilo, a guilda inteira levaria pelo menos umas 20 horas. E dependendo da qualidade, mais de 3 dias. Fácil. A pergunta que não queria calar era: quem diabos é esse cara? Todo mundo olhava pra Jo-yeon, que trouxe ele pro rolê, mas parecia tão perdida quanto eles. Pelas palavras dela, nem ela entendia como ele tinha vencido o Kassirian daquele jeito. E pior ainda, sem nenhum equipamento digno. Só esse feito já colocava o Dojin no topo dos heróis da Coreia. Talvez até do mundo. Tipo, literalmente. Um dos A-Rankers jurava que ele podia ser o mais forte de todos no nível dele. Enquanto o povo tava nessa de tentar entender o que tinha acabado de acontecer, Dojin voltava, exausto, mas carregando mais mochilas cheias de loot, caçando por um único dia. E o cara tinha mais que uma guilda inteira conseguiria. Nesse ponto, o pessoal já nem sabia se fazia sentido contar isso pro mundo. Tipo, ninguém ia acreditar. Era surreal demais. Aí veio o papo direto. Ninguém podia comentar nada do que rolou ali. Era segredo total. Jo-yeon se aproximou do Dojin e começou a falar um monte de coisa, tentando desenrolar. De longe, parecia até cena de casal conversando. O grupo inteiro começou a cochichar, achando que tava rolando um clima entre os dois. Já estavam shippando geral. Tipo, olha lá, o casalzão formado por 2 monstros do Rank S. Mas a líder da guilda sacou rapidinho que não era bem assim. Pelo rosto dos dois, parecia mais uma discussão do que qualquer outra coisa. Ela ficou chocada quando viu que tinha um cara no mundo capaz de dar bronca na própria Jo-yeon. E o mais bizarro foi ver o Dojin entregando uma mochila na mão dela e saindo sem dizer mais nada. A mulher ficou em estado de choque. Aí veio a explicação do porquê dessa decisão dele. A real é que Dojin não quer virar celebridade da noite pro dia se descobrirem que ele matou o Kassirian. Isso ia dar só dor de cabeça. Então, ele jogou a responsabilidade da parada toda nas costas dela, literalmente, e saiu andando. Jo-yeon e o resto ficaram sem palavras, mas o mais irônico é que, mesmo depois disso, ela ficou com uma baita curiosidade de saber mais sobre esse cara estranho. Aquela sementinha de interesse foi plantada com força. A menina tava caidinha. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a gente encontra o famoso Rael, aquele S-Ranker que enfrentou o Kassirian anos atrás. O cara tava quebrando o saco de pancadas como se o negócio tivesse ofendido a família dele. O assistente dele só observava, meio assustado com a fúria do chefe. Rael era o líder da Sweet Life e tava visivelmente pilhado. O assistente tentou acalmar ele. Rael até concordou. Disse que quem subestima ele vai pagar caro no futuro. E logo vai chegar o dia em que todo mundo vai ter que respeitar ele como o Guildmaster mais poderoso de todos. O assistente do Rael começa a rasgar elogios sobre a sequência lendária do Guildmaster em caçar Kassarians, dizendo que isso coloca ele num patamar completamente diferente dos outros heróis. Até solta que o nome dele vai ficar gravado nos livros de história, como o herói que derrotou o Kassarian com o menor número de pessoas no time. Mas a real é que esse título agora pertence ao Dojin. E só vai ser tirado dele se o Stephen Hawking voltar do além e fizer um milagre. Rael compartilha o entusiasmo do assistente, se gabando das próprias conquistas enquanto ignora que a guilda dele tá ladeira abaixo desde 3 anos atrás. O único consolo pra ele é o orgulho de, até então, ser o único que derrotou o Kassarian de verdade. Algo que até o serviçal caolho dele confirma. Já mudando de cena, a gente vai direto pro escritório do Kang Young-pyo. O cara tá lendo o relatório sobre a noite insana do Dojin com o Kyo-woo e como o moleque desceu a porrada no primo dele. Mesmo sabendo que o plano do Kyo-woo era trancar o Dojin dentro do portão e deixar ele pra morrer, o plot deu uma virada sinistra e o Dojin acabou despertando poderes. E aí vem a revelação bombástica. A cliente que contratou o serviço pra apagar o Dojin foi ninguém menos que a diretora executiva Hong Hee-ju, basicamente uma das pessoas mais ricas da Coreia. Não fazia sentido ela se incomodar tanto com alguém como o Dojin, até o Young-pyo descobrir que ele era o enteado dela. O moleque foi adotado quando tinha 7 anos, mas assim que o filho biológico da Hee-ju nasceu, chutaram o Dojin pra fora da família. Young-pyo acha isso hilário. Nem o dinheiro salva alguém de ser escorraçado da própria casa. Sobre o pagamento da missão, ele descobre que vão receber 3 bilhões de won. Pra ele, isso é troco de pão,
Mas o que realmente pesa é saber que o Kyo-woo tá entre a vida e a morte depois do pau que levou. Todo queimado, todo ferrado, e ainda por cima ficou cego, e virou um aleijado pro resto da vida. Mesmo com tudo isso, Young-pyo até elogia a brutalidade do Dojin, dizendo que ele mesmo teria arrancado os braços e esmagado o crânio do primo. No início, até parecia que o cara era mais centrado que o Kyo-woo, mas tá claro agora que ele é ainda mais insano. No meio da conversa, falam que a Ju-yeon estava presente durante a treta com o Dojin e supostamente ajudou ele. Isso pega o Young-pyo de surpresa. Ele exige mais detalhes, mas nem o assistente sabe de nada, porque o caso foi fechado discretamente. Irritado pra caramba, Young-pyo agarra o cara pelo colarinho e berra pra ele descobrir a real sobre o que tá rolando entre o Dojin e a Ju-yeon. O assistente, quase chorando, sai correndo pra investigar. Enquanto isso, Young-pyo começa a atacar tudo na sala, surtado, sabendo que mais cedo ou mais tarde, os capangas da Hee vão aparecer cobrando o serviço. Só que ele tá de boas com isso. Já voltando pro nosso protagonista, o Dojin tá de volta pra casa depois do raid. Ele tá satisfeito de ter investido o tempo dele num rift ao invés de um portão comum. Mais recompensa e mais emoção. Mas agora começa a perceber que talvez precise manter contato com a Ju-yeon por um tempo, só pra conseguir acesso fácil aos rifts. Na memória dele, ela deixou claro que se alguém descobrir que ele matou o Kassarian, vai dar ruim, todo mundo vai querer saber quem é ele. Então, por enquanto, ela vai guardar os cristais. E, se um dia ele quiser fama, é só dar o sinal que ela revela tudo. O Dojin só jogou a mochila pra ela. Como quem diz, fica com tudo aí. E seguiu em frente. Isso também significa que ele precisa encontrar outra forma de entrar nos rifts sem depender dela, já que isso acaba envolvendo a Ju-yeon em problemas. Mesmo assim, a noite promete ser tranquila. Ele vai dormir numa casa de luxo, que o Chang Seob arrumou pra ele. Só que quando chega lá, o Dojin já sente que tem algo errado. Tem um monte de sapato na entrada. Gente que ele não esperava. Quando entra, dá de cara com vários engravatados e o chefão deles batendo papo com sua família. O cara parece uma versão depressiva do Nanami do Jujutsu Kaisen e encara o Dojin como uma águia prestes a dar o bote. Eunyeon corre animada pra abraçar o irmão, enquanto ele só tenta entender o que tá acontecendo. Aí o cara se apresenta. É o promotor Park Cha-young, por causa da ligação dele com o Chang Seob. O Dojin tá preso imediatamente. A acusação? Participação direta na organização de agiotagem da HCS Capital, liderada pelo CEO corrupto.